Ele é um exemplo de dedicação e disciplina. Sócio do Esporte Clube Pinheiros desde o nascimento, foi lá que teve seu primeiro contato com o esporte. Durante a infância e adolescência, praticou diversas modalidades como futebol, taekwondo, surf, remo e tênis, onde chegou a ser federado. Nos anos de faculdade, treinou natação e corrida já com a equipe de triatlon do Clube Pinheiros, o que lhe conferiu um excelente condicionamento físico para o surf e o futebol. Formou-se e focou no trabalho por alguns bons anos, treinando esporadicamente. Só em 2016, após o nascimento da primeira filha, incentivado pelo seu cunhado, decidiu voltar a se dedicar mais seriamente ao esporte. Comprou uma bicicleta e estreou em uma prova de triatlon. Em 2018, na sua segunda competição, já foi o Ironman 70.3 de Bariloche. No ano seguinte, se dedicou mais e competiu o Ironman 70.3 de Florianópolis, onde garantiu sua vaga para o Mundial da Distância naquele ano. Quando decidiu que estava pronto para experimentar uma prova de Ironman, veio a pandemia e adiou seus planos, muito embora tenha conseguido manter-se bem treinado por quase 2 anos, até a sua estreia na distância, que aconteceu em Cozumel, em setembro de 2021. Para sua surpresa, tudo deu certo e ele completou a prova em 8 horas e 29 minutos. Foi vice-campeão da sua categoria e garantiu a tão cobiçada vaga para o Campeonato Mundial de Kona, no Havaí. Na prova, ele brilhou novamente, conquistando um 4º lugar em sua faixa etária. Em 2023, conquistou títulos como de campeão da sua categoria no Ironman Florianópolis e no Mundial de Ironman realizado em Nice, ele foi vice-campeão da sua faixa etária. Já em 2024, repetiu o título em Florianópolis e o vice-campeonato da sua categoria no Mundial de Kona, consolidando-se como um dos grandes nomes do triatlon amador brasileiro. Conosco aqui hoje o triatleta formado em administração com MBA em finanças, trabalhador do mercado financeiro há 28 anos, dedicado e talentoso integrante da equipe de triatlon do ECP, do Esporte Clube Pinheiros, o paulistano Roberto Correia Fonseca. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Michel. Obrigado por me receber aqui. Vamos lá. Cara, depois do Ciro, da Ana Augusta, do Belarmino, Armando Barcelos, da Fernanda Keller, faltava o Roberto Fonseca aqui, hein, meu? Hã? Bom, que honra estar misturado com esses nomes, ainda mais esses 2 últimos aqui que você falou. Cara, que bom ter você aqui, né? Depois de alguns adiamentos, a gente finalmente conseguiu sentar aqui, tá conseguindo sentar aqui hoje, eu tô super animado. E você sabe, né? Você é ouvinte do Endorfina, aliás, obrigado, né? Eu sei que você é um ouvinte aí costumeiro do Endorfina. Sem dúvida. Mas, aliás, eu tô precisando trazer mais uns dinossauros, né, do triatlon. Já estão na minha lista, mas, cara, o problema é o seguinte, quanto mais velho, mais difícil é de você conseguir marcar, porque é difícil falar com eles, se eu precisar gravar remotamente, muitos estão no Rio, aí vira o problema da tecnologia, então é por isso que eu não tô conseguindo trazer algumas pessoas aí do início do triatlon no Brasil. Mas é muito legal esses das antigas. Cara, eu comecei eu também desde adoro. o começo. Então, são seus amigos e tal, mas exato. assim, é muito legal conhecer a história do esporte que a gente faz, né? Coloca em perspectiva, né, para quem não viveu como você, aliás, a gente até treinou junto no Esporte Clube Pinheiro sem a gente se conhecer, né? Porque você treinava com o Luiz de 94 a 97. Sim. Eu parei em 97 e, cara, eu praticamente morava no clube. Não treinava com o Luiz, mas eu praticamente morava no clube. Então a gente deve ter nadado lá muitas vezes no mesmo minuto e corrido ali na mesma pista muitas vezes, né? Seu irmão treinava lá também. Meu irmão Uma treinava, turma também, exato, certo? Essa galera corria à noite com a gente, mas eu acho que você não corria à noite, que era o horário que a gente corria. Eu eventualmente até corria à noite, mas eu corria muito fora do clube. Meu negócio era sair do clube, fazer tiro no clube, né, uma vez por semana, e aí eu ia pro Morumbi, ia fazer treinos mais longos, né, meu negócio era treinar mais. Mas enfim, e cara, é legal porque quem é daquela época como eu, quem não viveu, consegue ter uma noção um pouco melhor de como é que foi, ouvindo essas pessoas que viveram aquela época, né? E talvez tentar entender um pouquinho o que é o triatlon no Brasil, como é que era o triatlon no mundo, o que é o triatlon no mundo, a história. Eu lembro que no podcast do MTCast que você fez com o Gabriel, que você falou que, pô, o pessoal, o próprio Ironman, né, tá jogando areia em cima da tradição de Kona, aí você citou exemplos de Wimbledon e tal. Eu concordo plenamente com isso, me parece uma estratégia que eles se equivocaram
parece que ia sair uma decisão. Já saiu alguma coisa? Se vai voltar? Acho que não saiu nada, eles não devem ter conseguido solucionar para esse que ano, é um problema, mas eu não tenho dúvida que em algum momento vai voltar, eu acho. Tá? Você vê fotos como aquelas, né? 83 e 85 do Mark Allen cruzando a linha de chegada no Ironman do Havaí. E você pensar que agora eles querem fazer em Nice ou em St. George ou, sei lá, itinerante, já sugeriram. Que eu acho tudo é super legal para fazer a prova, como eu também já competi um Mundial de Longa Distância em Nice. Eu achei fantástico. Fantástico. Pedalar ali é muito mais legal do que pedalar no Havaí. Não tenha dúvida. Mas não é o Havaí, Exato. não é o Ironman do Havaí, né? Não, eu fui para Nice, quero voltar a Nice, mas não é Kona. Exato. É outra. É isso que eles conseguiram entender. Acho que o novo presidente lá já viu. Tomara. Eles já viram que eles não estão conseguindo encher a prova feminina, é mais difícil. Então, o faturamento que eles buscavam dobrar, eles já viram que eles não dobraram. Dobraram o custo, mas não dobraram o faturamento. Exato. Então, achar um jeito de fazer eles deram uma dividida no público, né? Porque também as pessoas não conseguem ir, principalmente marido e mulher, não conseguem ir para os dois. Ou, né, tem gente que... Enfim, tomara que eles achem uma solução que aí envolve a comunidade, que essa é uma outra questão, né? É uma solução para manter a prova na Ilha de Kona. E eu vou te falar, aí eu não gosto de ficar falando, na minha época era mais legal. Porque cada um vive a sua e tá tudo bem. Mas tinha uma coisa que era mais legal na minha época. Cara, largar todo mundo junto, sem bateria, sem a largada lá por ondas. Cara, você pular na água ali, dar aquele tiro de canhão, cara, e todo mundo se debatendo. Na minha época acho que eram 1.200 pessoas por aí. 1.400. E eu acho muito mais legal. Eu não tenho você dúvida. Nadando com as mulheres e com todos os profissionais, todo mundo junto de todas as faixas etárias, cara. Era um pega pra capar, assim... Eu acho legal, né? E assim, a gente já sente a diferença quando é rolling start, que vai largando de 3 em 3 e vai saindo a cada 7 segundos, 10 segundos, sei lá. De quando larga a categoria junto. Porque hoje o Mundial larga cada categoria. Então a gente larga com o tiro de canhão, mas não tem 1.200, seriam 2.500 hoje. Juntos. Seria dureza também. É muita coisa. Naquela praíca. Mas só de largar a categoria, minha categoria são 350 pessoas, 450 pessoas, alguma coisa. Então já fica aquela disputa. Então no meu lado tava eu, o Bellarmino, o Vissa, o inglês, tava todo um do lado do outro, rola uma pancadaria de um tempo muito mais curto do que 1.200, mas já é outra coisa, já é outra vibe. Você já consegue ter noção se as pessoas da tua categoria estão juntas, você compete. Então, assim... É legal, É muito mais legal. Imagino todo mundo junto, então... Bom, cara, a Nina e o Tom, eles estão... quem que nada? Você falou que nada à noite? O Tom. O Tom? E a Nina, ela também está fazendo algum CAD, está fazendo alguma coisa lá no clube? Ela nadou muito tempo, um bom tempo, até uns 13 anos. Depois ela foi um pouco pro polo. Mas agora ela tá no futebol. O negócio dela é futebol. Uau. Ela joga futebol quase todo dia, tá na seleção, foi chamada para a seleção do clube, então ela gosta de jogar bola. Eu descobri que faz não muito tempo que tem futebol feminino no clube, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ela jogava, não tem campeonato, e aí eles incluem as meninas junto com os meninos. Então as meninas jogam junto com os meninos no time, põem uma em cada time, mas tem muito poucas querendo jogar, até porque o nível é diferente. Depois eles começam a botar as meninas mais velhas com o pessoal mais novo, então... Ela tem 15, joga com a turma do 13, com os meninos e tudo mais. Mas tem aula separada e tem uma seleçãozinha mais para jogar um interclubes, para jogar outros jogos. Mas não tem contingente para ter um campeonato só feminino. Mas é muito legal. Que legal. Eu nunca tinha parado para pensar e conversei com uma mãe de uns amigos da minha filha também, que são sócios, e eles fazem futebol. E eu falei, cara, e o feminino? Então ela falou, faz pouco tempo que tem. Porque a gente vê ali naquele horário 6, 5 e meia da tarde no campão. As meninas jogando na chuva, outro dia estavam uma chuva, cara, e as meninas jogando, eu mostrei pra minha filha, que chama a Nina também, né? Mas legal, cara, que legal que o clube proporciona essa atmosfera, essa vivência, né, cara? A gente que é sócio há muitos anos, eu talvez nunca valorizei tanto como eu estou valorizando agora com a minha filha mais nova, né? Com a minha filha mais velha, a gente não morava aqui e tal, porque, cara, o clube proporciona essa atmosfera que, né, eu cheguei hoje lá para nadar, cara, 6 horas da manhã você já tem que dividir raia. Não é aquele negócio que você fala, eu tô com uma preguiça, vou chegar lá, não vai ter ninguém, vou quebrar o espelho. Nada, mas tem treino ali que, o vestiário fica lotado. Exato. Se e você vai às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, a academia tá cheia, a pista quando tá aberta, tem gente correndo, caminhando. Você sempre encontra companhia e acho que com os filhos juntos, então assim, eu consegui montar uma estrutura que eu consigo treinar ao mesmo tempo que eles estão, o Tom tá nadando, a Nina tá no futebol, a gente termina junto, eles se encontram, eles me vêm correndo lá.
Então tem uma atmosfera que a gente... Praia do Paulista, né, talvez, é um lugar que a gente tem um pouco para... Dos poucos privilegiados, Exatamente. né? Porque ser sócio do clube é um privilégio, né, sem cara? dúvida nenhuma. Né? Eu conheço todos os outros clubes grandes aqui de São Paulo e não tem nenhum. O Paulistano eu acho super legal, o Paineiros eu acho super legal. Até o Harmonia eu acho legal, mas, cara, não tem como o Pinheiros para fazer esporte, né? Para viver essa atmosfera e não precisa ser campeão do Ironman. Não, sem dúvida. Cara, na minha pesquisa, Roberto... cara, eu vi que você foi sócio de um bar, o Bar Municipal, lá na Rua Aspicuelta, é isso? Sim, sem dúvida. Ah, é? Foi. Que fase foi essa, meu? Assim que... Ou você só era sócio, pôs uma grana lá e... Mais sócio, eu nunca trabalhei direto, assim, meus sócios trabalhavam, né, então eram sócios gestores ali, mas a gente acompanhava muito, porque eram grandes amigos, eu mais 4 amigos, então o Zinho, o João, o Fernando e o Vasco, que é triatleta. O Vasco? Rodrigo Vasconcelos, o Vasco era meu sócio. No bar municipal. Esses 3 primeiros que eu falei, tinha um bar antes que chamava Sóton. Assim que eles saíram do colégio, estavam na faculdade, montaram esse bar. Eles venderam, foram fazer um segundo bar, eles me chamaram o Vasco e me chamaram. A gente teve o bar durante 7 anos e foi muito legal, assim. Primeiro aprendizado de tocar um negócio desse, etc. Depois a gente... Um negócio que não é fácil, né, cara? Eu tenho amigos que tiveram, que tem, um negócio que... Muito difícil. Eu tenho muito respeito por quem tem sucesso nessa área. Porque ou ele tem que ser um chefe muito forte, ou ele tem que ter uma dinâmica de você conseguir atrair público. E no começo eram os nossos amigos. Então, quinta-feira, sexta-feira, tava sempre cheio, porque eram os nossos amigos. Depois a gente vai começando a ficar mais velho, vai casando, vai parando de ir. Esses amigos também vão acontecendo a mesma coisa. A quinta parou de ser. A gente fez música no sábado e domingo, era o principal... bar da Vila Madalena no domingo, que a gente fazia uma música ao vivo e etc, era um sucesso, tudo lotado, mas eu aprendi bastante com meus sócios que tocavam essa operação, aprendi como é que toca e tal, mas foi muito legal. E ali eu vi o Vasco já treinava Ironman, já treinava triatlon, fazia uns Ironman e ficava bebendo mais do que eu. Aí eu falava assim, um dia eu vou fazer, não é possível, se o Vasco consegue desse jeito, um dia eu vou conseguir fazer. Cara, que legal, eu não tinha ideia dessa história, esse passado do Vasco. Bom, também não conheço ele tão bem. Sim. Aliás, eu não tenho mais visto ele pedalando, eu não sei se ele tá na China, tá trabalhando na China, ele fica 3 meses, volta, agora tá indo lá, então agora então ele não tá vai fazer o Ultraman, né? Acho que não, agora deu uma segurada, ele também acho que separou, deu uma diminuída nos treinos, tem essa questão da viagem e tudo mais, então ele deu uma diminuída aí nos treinos. Então pronto, tá explicado. Ele volta, ele porque daqui a pouco vem o Ultraman, eu falei, bom, não vejo mais o Vasco treinando. Cara, você me mandou uma planilha com todas as suas provas, né? Assim, dá para perceber que você é um cara que curte números, né? Ainda bem que você trabalha no mercado financeiro. Aliás, você tá há 28 anos, hein, meu? Caraca, meu. 28, sem parar. Desde que eu saí da faculdade, eu comecei na Fator Corretora, que era Você conheceu o Pedro e a Juliana, o né? Pedro, a Juliana, etc. Na Fator, o Pedro era o gestor dos fundos e tal, a Ju trabalhava lá também. Conheci minha esposa, que trabalhava lá. Quando nós 2 éramos estagiários, conheci ela lá. E era a principal corretora do mercado, como se fosse a XP. Exato, eu lembro direitinho, E a gente fiquei 9 anos lá e depois fui pro Itaú e já tô 18 lá no Itaú, sem parar. Não tive nenhum ano. O pessoal da tua equipe não né? acredita, né? Que você tá tanto tempo na mesma empresa. Não rola isso, cara? Os mais jovens não entendem isso, né? É um pouco da resiliência que nem tem no Ironman. Você tá na mesma empresa, chefe daqui, chefe dali, projeto daqui, ainda mais no Itaú, em que tem sempre uma dinâmica, a gente tá sempre avançando e tal, mas o pessoal não acredita. Como é que você tá? Pois hoje em dia tá cada vez mais raro, né, isso. Mas enfim, cara, você continua focado em analisar o tempo do inglês, você olha os tempos de cada Ironman, pelo menos das provas mais famosas, você dá uma olhada para ver como é que tá a galera, você tenta assistir vídeos para ver se você vê alguma coisa dessa galera. Eu não fico muito estressado, mas eu gosto de ver. Então não é uma coisa que, o cara tá fazendo isso e tal, mas eu gosto. Você gosta de estar sabendo? Eu gosto de saber. Então eu sei mais ou menos os caras da minha idade que nasceram, eu tento procurar qual que é o ano que ele nasceu, se ele vai mudar a categoria, esse tipo de coisa. E eu tinha um aplicativo que era muito fácil, que o Ironman bloqueou os dados, as informações, e você conseguia botar o nome. Se eu botasse lá Michel, etc., e jogava todas as provas do Ironman que você fez, todos os tempos. Então era muito fácil de acompanhar. Agora é muito difícil.
mas eu já conheço todo mundo. Então eu já sei quem são os principais caras. O inglês, no caso, ele me segue no Instagram, eu sigo ele no Instagram, manda mensagem, meu amigo, ele põe foto, etc e tal. Então eu sei o que ele tá fazendo, etc. Que o inglês, para quem não sabe, ele chegou as duas vezes que eu fui vice-campeão, ele chegou na minha frente, né? E então eu gosto de acompanhar. Assim, eu gosto de saber o cara que você tá competindo. Esse cara é bom de bicicleta, então, pô, fica tranquilo. Se você correr bem, você vai chegar. Você tem chance de buscar esse cara. Ter uma ideia de com quem que você tá competindo, né? Então, eu conheço o Bellarmino, eu conheço o Vice, eu conheço o Bruno. Você sabe mais ou menos como cada um funciona. E mais pra você ter uma ideia. Mas, assim, me estressa zero. Assim, não tenho nenhum problema. O cara tá fazendo tudo bem e tal. Eu não deixo esse tipo de informação. Tem um equilíbrio de como é que essas informações vão te afetar. Uma coisa é você saber para você competir, outra coisa é você ficar se comparando e isso que te atrapalhar. Cara, o inglês pedala demais. Assim, é um cara que pedala muito forte. Aí ele tá apostando, cara, que tá fazendo o túnel de vento com o cara do Tour de France e tal. Então, assim, o nível do cara é outro. Você vai falar, pô, o cara tá fazendo, eu preciso arrumar meu negócio, vou fazer um túnel. Não precisa nada disso, cara. Você vai competir, então eu não me estresso com isso. Mas eu gosto de ver, até porque é o conteúdo, um pouco do que eu vejo ali nas mídias sociais, do que eu acompanho. Assim, eu gosto de ver prova, como é que tá o cara da categoria 50. Esse inglês eu não conhecia. Ele apareceu do nada, porque ele não competia as provas de Ironman, ele só fazia as provas meio como se fosse ITU, fazia olímpico, e aí quando foi a prova na Finlândia, do 70.3 antes de Nice, o cara ganhou a categoria 45-49 com muito tempo, e foi melhor que um dos caras mais fortes que eu conheço, que é o Fernando Maluf, que treina comigo, e o cara pedalou, e o Fernando fez uma prova maravilhosa lá. E o inglês fez uma prova melhor ainda. Eu falei, quem é esse cara? Aí eu fui ver na lista de cara de Nice se ele tava inscrito. O cara tava inscrito. Eu falei, bom, lascou. Agora esse cara aqui vai ser difícil de pegar. Até minha esposa sabia que ele tava fazendo a prova. A hora que eu saí pra correr, tava em terceiro. Ela falou, tem um espanhol em segundo e tem um inglês em primeiro. Eu falei, bom, o espanhol eu não conheço, eu devo conseguir pegar. Porque se eu não sei quem que é, não tinha visto nada, não deve bobear, não corre tão bem. E o inglês eu falei, deixa ele lá, porque esse daí vai ser difícil de eu buscar. Mas, assim, é bom saber, sabe, assim. Mas ele é um cara muito forte. Essa sua característica, e eu quero falar um pouco mais disso, né? Você acabou de dizer isso, você não se estressa, né? Isso não é todo mundo que consegue, né? Principalmente nessa busca da vaga, né? Porque uma coisa é você estar disputando, sei lá, Floripa, que é super legal e tal, e você, enfim, ou não quer a vaga, ou se não tivesse a vaga, seria uma outra dinâmica, eu acredito, né? Na época que eu competi, que obviamente faz muitos anos, a gente não tinha esse negócio da vaga para todo mundo, era vaga para quem era profissional ou para os primeiros, né? Porque não tinha essa divisão, quem chegava em primeiro era o primeiro e não tinha amador nem profissional, mas rolava uma assim, dava a impressão que é todo mundo amigo. Hoje em dia eu tenho a impressão que tem gente que tem uma característica como a tua. Você é competitivo, mas, né, você não vai, enfim, chorar porque você não conseguiu a vaga. Mas tem muita gente que chora, tem muita gente que fica deprimido, tem muita gente que é a vida, essa busca pela vaga, né? Que fica, sei lá, eu digo que o cara ficou cismado com isso, né? Isso é uma coisa que já te acompanha desde a época do futebol, desde, sei lá, surf nunca foi competitivo, né? Surf foi sempre essa vibe de ir lá para Ubatuba e surfar. Você reconhece de onde é que vem essa maneira mais leve, né? Até porque, na minha opinião, né? Cara, amador tinha que ser assim, né? Sim. Você não vai perder nada se você não for para Kona. Perder, que eu digo assim, perder financeiramente, você não vai perder patrocínio, você vai perder oportunidade. Mas que ano que vem vai ter de novo e você pode voltar a ter, né? Eu não sei exatamente, assim, um pouco de onde vem, assim. Eu sempre fui um cara muito competitivo no momento que eu estava fazendo esporte. Então, assim, eu sempre joguei futebol, por mais que fosse o campeonato interno do clube, que é uma coisa que eu comecei a jogar mais velho, ou seja no futebolzinho de segunda-feira que eu jogava com todos os meus amigos. Eu nunca deixei de ser competitivo. Sabe aquele cara que, assim, eu ficava irritado quando o cara começava, vamos jogar bola e brincar, vai pra frente e não volta.
E eu ficava berrando com todo mundo. Eu queria ganhar aquele jogo. Então as pessoas, os meus amigos, a turma me vê como um cara competitivo, porque eu sempre fui assim, eu jogo baralho, vamos jogar sério. Se for o jogo for brincadeira, não tem graça. Então presta atenção na carta que tá saindo, guarda a informação, etc. Então eu gosto de jogar sério. Criança acho que era um pouco diferente, mas depois acabava aquilo lá, passou 2 minutos, eu perdi, não deu certo. Acabou. Então eu sempre gostei de fazer... Então, olhando para trás, essa sempre foi a minha característica. No triatlo, eu entrei muito mais velho, né? Então não foi uma coisa que eu comecei cedo, que eu tinha uma obrigação. E eu não me vejo só como triatleta. Triatlon é alguma coisa a mais. Então assim, eu sou pai, né? Tem marido, meu trabalho. Se eu classificar para o Mundial, eu classifiquei para o Mundial. Se eu não classificar para o Mundial, eu não classifiquei. Não vai mudar nada a minha vida. Se eu for campeão mundial, não vai mudar nada a minha vida. Eu fui vice-campeão mundial, não mudou nada. Então eu sei que isso não... que eu sou mais do que isso e que isso não é tudo isso que talvez não te define, né? Muito atleta profissional tem essa dificuldade, né? Não vai me definir de maneira nenhuma. E eu sei que para as pessoas mais importantes, que é minha esposa, minha mãe, meus filhos, meus amigos, se eu for campeão mundial ou não for, para os meus colegas que treinam comigo no clube, se eu for campeão, todo mundo vai gostar, todos vão torcer por mim e vão ficar felizes. Mas não vai mudar nada. Então assim, a hora que você tem esta confiança de que aquilo não é relevante, não é isso que vai mudar a tua vida, você consegue fazer isso de uma forma muito mais leve. E a hora que você faz isso de uma forma muito mais leve, você faz isso muito melhor. Porque você não tem essa pressão. Então eu tava falando com a Juliana, minha esposa, com a minha filha. Tava voltando de Ubatuba com ela no carro, tava conversando. Quando eu entro naquela prainha de Kona e vou começar o dia, eu falo assim, cara, que demais que você tá aqui. Eu sei que daqui a 30 dias, daqui a 6 meses, eu vou lembrar, cara, queria estar de novo nessa praia largando. Aproveita esse dia. Vai ser bom de qualquer jeito. Se eu conseguir ou se eu não conseguir. Vai ter alguma lição, eu vou aprender, vai ter uma história engraçada. Pô, quebrei, me explodi. Vai ser mais legal de contar uma história. Aliás, as histórias mais legais é quando não dá certo, né? Quando tá tudo certo, você... Legal, foi tudo bem, fui vice-campeão e tal. Quando você conta... Então, assim, vai ter uma coisa legal. O que não significa que eu tô leve. Eu vou devagar, eu vou ir tranquilo. Não. Aí, agora, você dá tudo. Exato. Vai com tudo. Você sabe que eu sei que eu não vou fazer mais do que eu treinei, que eu não vou conseguir porque é uma prova muito longa. Mas essa leveza, né? O budismo fala um pouco do desapego, que você ama sem vocês, né? Você quer teu filho do lado e tal, você não vai deixar ele crescer tudo. Então, na hora que você consegue entender que aquilo é um hobby, né? Cara, eu faço isso aqui porque prazer, eu não estou fazendo para ser campeão. As pessoas falam, você não vai parar enquanto você não for campeão mundial. Eu falei, não, minha razão é outra de eu estar querendo. O Pedro falou isso. Né? Não é isso o meu ponto. Meu ponto é que eu ainda acho que eu consigo melhorar. A razão de eu treinar com tanta intensidade, com tanta consistência, é outra. Mas a hora que você tem voltando um pouco para o ponto que eu estava fazendo, essa leveza de você entender que aquilo não é que aquilo te define, cara, faz com que você fique muito mais tranquilo. E eu acho que essa é uma das grandes diferenças que eu tenho. Eu acho. Porque os caras vão com muito peso, com muita pressão. Cara, eu treinei demais. Ou eu postei um monte na mídia social, eu tô falando que... Você é leve. E a cabeça, esse estresse mental faz muita diferença no físico. Tem muito cara que fala assim, cara, felicidade te dá mais... resistência à dor, resistência a conseguir fazer exercício. Então, acho que essa leveza é uma diferença. Mas eu fui conquistando isso no tempo, acho que com maturidade, sabe? Esse é um pouco lá. Eu entrei mais velho, entrei com um pouco mais de leveza e acho que é um pouco dessa consciência. Acho que isso me ajudou. Várias pessoas citaram aqui para mim exemplos desse tipo. Quando, sei lá, estavam voltando de uma lesão, tinham sofrido um acidente ou não treinaram nada porque, sei lá, não deu para treinar para aquela prova específica e falaram, eu vou só para participar, vou para fazer. Foi quando tiveram algumas pessoas, às vezes, os melhores resultados. E para mim isso é muito nítido, né? Assim, eu tenho... É curioso você falar da maneira como você falou, exatamente da maneira como eu falo, assim, na época que eu competia.
eu tinha a competitividade naquele momento, a hora que dá o tiro da largada, para qualquer que seja a competição, mas nunca perdendo essa noção de que, cara, eu sou um privilegiado porque eu tenho saúde, porque eu posso estar aqui, porque eu tive tempo para treinar, porque, cara, eu faço uma coisa que eu gosto, ninguém me obrigou a fazer isso, eu não estou fazendo, né, por nenhum outro motivo que não minha própria vontade, né? Então, eu acho que tem muita gente hoje em dia que não consegue, não tem essa clareza, né? E aí, né, vem num assunto que eu acho que para mim é muito óbvio, talvez pela minha perspectiva, pela minha história de vida, mas também pela idade. Cara, as redes sociais acabaram exacerbando um pouco, né, essas coisas mais do... Pô, deixa eu ver o que o outro tá fazendo. Ah, mas olha o outro, olha a bike do outro, olha o tempo do outro, olha o outro treinando no túnel de vento. E isso às vezes entra na sua cabeça, né, e eu vejo muita gente, né, e de novo eu não estou julgando, porque cada um é cada um, mas eu acho que se a gente encara, via de regra, dessa maneira, né, como um amador deveria encarar. Profissional não, profissional é outra história, porque o cara escolheu isso como uma profissão, embora também você tenha que amar o que você faça, né? Mas a gente sabe que aí entram outras coisas nessa balança. Mas eu acho que é uma maneira muito mais saudável de você se relacionar com o esporte, inclusive mais longeva, né? Porque se você não... Eu tenho alguns amigos da época lá de 90 até 97, que passaram pelo triatlon muito rapidamente, e se você for conversar hoje, ainda conversam com um pouco de ressentimento, né? Porque tinham expectativa de que seriam melhores, ou teriam melhores resultados, ou nem resultados, ou às vezes conquistas, títulos de fato. Eu queria ganhar a categoria, eu queria ser melhor do que o Joãozinho, o Pedrinho, o Mariazinha, e não tinham, e isso acabou frustrando, né? E tem gente que, cara, que você vê que veio, foi, parou, voltou quando deu, aí depois o cara tem um problema, volta e vem de novo. O próprio Roberto Azevedo parou um tempão, foi resolver os problemas da vida dele, profissional, aí volta e aí entra agora nesse mergulho que o cara curte. É o que ele fala, né, cara? Isso faz ele feliz, por que ele vai deixar de fazer? Exato. Né? Então eu acho que essa é uma maneira muito legal da gente se relacionar com o esporte, quem é amador, para que você também tenha longevidade, porque que não adianta você ser campeão do Ironman do Havaí durante 2, 3 anos e de repente por algum motivo você pega um bode do esporte ou você fala, não, agora não quero mais, eu conquistei e agora não vejo mais prazer em nada, e vai ficar um sedentário pro resto da vida. Não, perfeito. Né? Para mim, eu tô falando, mas você vai parar quando? Eu não era um triatleta, né? Eu não treinava essa quantidade de tempo que eu treino hoje. As pessoas dizem, você vai parar quando? Eu falei, eu não vou parar. Talvez eu pare de competir. Competir não é, eu não gosto necessariamente muito. Eu gosto da minha rotina. Da rotina, igual a mim. E aí, então assim, cara, vamos fazer uma maratona só? Eu falei, cara, mas eu vou ter que parar de pedalar. Eu não quero parar de pedalar. Faz maratona pedalando, meu. Pra você a ideia era performar bem, assim, né? Você tem que treinar e tal. Eu fui falar com o Luiz falou, você tá ferrado, a gente vai dobrar o treino de corrida e tal. Treinando para o Ironman, já corre 100 km, 100 e pouco, imagina correr 180. Mas eu falei assim, cara, então eu gosto tanto que assim, eu não vou parar. Talvez eu diminua a intensidade, diminua a competição, mas é um pouco dessa longevidade que você fala. Como é que a gente se relaciona leve com isso, né? E o resultado vai vir, porque no caso do triatlon, é um negócio que é tempo, é consistência. Quanto mais você faz, aquilo lá vai te levar. Você não consegue fazer uma prova muito melhor do que você treina. Se der tudo certo, você vai fazer o que você treinou. O máximo que você treinou. Não é um futebol que você não joga nada e um dia você acha 3 gols, você tem uma performance muito diferente, você encaixou alguma coisa fora do padrão. O nosso esporte, se der tudo certo. E isso é consequência de volume de treino, de tempo de treino, de prazer. Então eu acho que essa relação é uma relação saudável, que é uma coisa que eu busco. Eu não busco também o esporte, eu quero também estar bem. O triatlon me deu tanto, na hora que eu comecei a treinar, eu comecei a olhar um pouco para nutrição, comecei a olhar para longevidade, você começa a ver um monte de podcast, você vai ver psicólogo, você vai, sabe, uma série de coisas. E aí um dos meus objetivos não é só ir muito bem no triatlon, é conseguir levar esta vida para que, eu consiga estar com 70, 80 anos, se eu quiser fazer que nem o Roberto Azevedo e um dia voltar para Kona, eu tenha... Então, assim, eu também olho para como é que tá a minha saúde, como é que tá o meu joelho, se tá machucando, se não tá, se eu tô fazendo isso de uma forma que vai ter essa longevidade. Então, acho que é muito mais o estilo de vida
E é um pouco do lado do surf, né? Eu sempre me considerei muito mais surfista do que triatleta, do estilo de vida. Mas tem um estilo do lado do triatleta que eu não quero parar nunca, porque nadar faz tão bem, pedalar faz tão bem, correr. Então, assim, essas 3 coisas eu queria manter o resto da vida. Talvez não nessa intensidade, naturalmente. O seu condicionamento físico é uma coisa que te dá também um prazer, assim, pessoal, um orgulho de você mesmo, de você ter um condicionamento físico, que seja para carregar uma sacola do mercado, para tirar uma mala do carro, para fazer um pedal de 180 que, sei lá, vai de Ubatuba até Paraty e volta. Essa sensação de que você é super treinado, isso te agrada? Muito. Não, eu acho que é isso que me... Esse é o grande drive. E aí as pessoas falam, enquanto você não for campeão, você não vai parar. Eu falo assim, não, enquanto eu não ver que eu comecei a diminuir o meu máximo, porque qual que é o meu ponto? Eu comecei a treinar em 2016, comprei uma bicicleta, mas comecei a treinar sério em 2019. Tá falando quase de 5 anos. E eu com 50, vou fazer 50 esse ano. Eu acho que eu ainda posso melhorar e chegar no auge da minha história. Então, assim, quão privilegiado eu sou de eu poder estar com 50 anos achando que eu vou estar no auge da minha forma. Então, esse é um pouco que eu entendo que a consistência que é colocar um em cima do outro, e a bicicleta é o que eu tenho mais dificuldade, e eu sei que, cara, quanto mais volume, cara, ainda vou pedalar melhor. É isso que esse drive é que faz com que eu treine tanto, de eu achar que eu tenho... E ao mesmo tempo, você poder falar assim... pro seu sobrinho, fala, vamos aí de bike aí, 18 anos aí. Vamos fazer uma corrida. É que eu cheguei, cara, aí tem esses títulos todos, os caras, perdi todas as... Não, com você não, isso aqui não. Tá? Então, não dá pra jogar um tênis, pra fazer alguma coisa, mas nos esportes eu falo, vamos correr comigo. Eu falo, ninguém quer correr comigo. Eu falo, eu vou correr devagar, mas ninguém quer correr comigo. A Juliana, que também tem 50, né, a Cerise, ela falou isso, que ela foi correr uma corridinha aí uma semana atrás da Track and Field e foi com a cunhada. E passou a cunhada no finalzinho, a cunhada estava se arrastando e ela falou, vamos. A menina falou, não, eu não sei, mas deve ter 18, 16, 20 anos, né? Ela de 50. Essa sensação de que a gente tem uma saúde, um condicionamento físico, não saúde, mas condicionamento físico acima da média é muito bacana, né, cara? Assim, eu acho que isso dá uma satisfação pessoal muito grande. Eu acho que tem esse lado da comparação, mas tem um lado de você se sentir bem, né? Claro. Então, assim, eu parei de beber lá faz 3, 4 anos. Então, assim, imagina que eu acordo todo dia. Hoje pedalei. Cara, eu estava vindo pra cá, cara. Você não se sente que você tá bem? Que você tá inteiro? Então, assim, esta sensação, essa felicidade, né? Que é a endorfina, etc. Tudo depois do treino que você sente. Você sai de um treino de natação que você nadou 3.000 metros. O Luiz te arrebentou e tal, mas você sai se sentindo forte. Cara, é a melhor sensação que existe no mundo, que tá misturado com todos os hormônios, com uma sensação de que você dá uma felicidade. Então, assim, eu tenho isso todo dia. As pessoas, pô, você não vai beber, você não vai... Cara, eu prefiro estar feliz o resto do dia do que, cara, à noite ter algum momento em que, putz, obviamente, traz uma série de benefícios ali também. Mas, então, essa sensação durante o dia me dá muito prazer. Menos do que, pô, eu tô melhor que... Cara, eu tô bem. E quanto mais vai passando a gente, vai ficando mais velho, você sente, puta, eu tô conseguindo tá bem. Eu sei que, pô, se eu conseguir manter esse mesmo estilo, pô, eu vou tá bem, se tudo der certo, não tiver nenhuma coisa extra aqui, com 60, 70, 80, você vê que você tá indo no caminho certo, você vai se sentindo bem, é que dá uma sensação muito boa. Legal. Você falando agora, me lembrei, né? Você quase não vai pedalar na rua, né, cara? Eu vou só na rua. E às vezes sábado, às vezes domingo, eu saio cedo, sempre saio cedo e sempre saio de bicicleta. E às vezes você vê, né, o pessoal saindo de balada, o pessoal pegando Uber, ou ali na Faria Lima, o pessoal saindo do McDonald's, cara, 5h30 da manhã num sábado, num domingo. Cara, você fala, que bom que as pessoas são diferentes, né? Mas fala, olha isso, cara, eu tô indo aqui pedalar, vou fazer 80, 100 km, cara, e o pessoal tá comendo McDonald's sem dormir, sei lá o que eles fizeram a noite inteira, provavelmente beberam. Como é que vai ser o dia dessas pessoas, né? E eu falando, cara, como é que vai ser o meu? Aí eu já passei por eles, eu falo, que bom que as pessoas são diferentes, né, cara? Não, e eu vivi muito isso, porque assim, a gente organizava festa, saía, dono de bar, eu era esse cara que tava saindo. E você tem um lado, né, essa comunhão, você tá com os amigos,
de você estar... É uma coisa que te dá uma felicidade muito grande, mas tem uma outra troca. Você passa o outro dia lá camelando e etc. E é uma fase diferente, deu pra passar pelas duas. E assim, a gente tinha essa mesma sensação, eu e o Arthur, quando a gente vai pedalar na Band e tal, a gente sai, vai pegar a estrada, passa na frente de uma... Tá sempre saindo a galera ali, a gente tá indo pra lá às 6 da manhã, 5:30 da manhã, e tá a galera saindo, falando, cara, os caras saindo, a gente indo pedalar, né? Mas vamos falar um pouco, já que você citou agora o Luiz, citou o Arthur. Cara, você falou isso, acho que em uma ou duas legendas no seu Instagram. Você, né, agradecendo fazer parte da equipe do clube, assim, uns textos nesse sentido, e falando dessa troca de ser só gente que treina bem, né? Vocês conseguiram formar um grupinho ali que não é enorme, mas, cara, é um grupinho ali do Pinheiros e é só gente quase só gente que tá afim mesmo de performar, né? Sim. Cada um na sua faixa etária e tudo mais, mas é uma competitividade saudável para que vocês melhorem, né? E eu não sei se você lembra, mas eu já citei isso algumas vezes aqui com os primeiros triatletas do Brasil. Uma das coisas que eu acho que diferenciava o nível dos cariocas dos paulistas naquela época é porque os cariocas, eles treinavam juntos. O Marquinhos treinava com o Alexandre, que treinava com o Armando, que treinava com a Fernanda, né? Aí inclusive tinha um Roberto Fonseca, um homônimo seu, tinha o Gaglianone, tinha o Deleage, tinha muita gente. E eles treinavam juntos, seja em Niterói, seja no Rio, eles tinham um grupo. E eles eram os melhores triatletas do Brasil, quase que sempre, depois que surgiu o Leandro e surgiu o Manzan e Galindes e tal. Mas, e a gente em São Paulo não. Eu treinava com um cara que era super bom, que era o meu mentor, mas aí Butenas treinava separado, o outro treinava separado, né? E a gente não tinha essa coisa, essa união. E eu acho, e aí eu lembro disso, eu falo, cara, que privilégio que vocês têm de estarem lá juntos diariamente, né? Quase que diariamente ou diariamente, e terem essa comunhão, essa união de se ajudar. Aí você escreveu alguma coisa de equipamento, de treino, de técnica, né? Porque, cara, o triatlon hoje em dia, ele ficou, se você quiser competir, um tanto quanto complexo, né? Essa história do equipamento, do tipo de treino, do recovery, da alimentação, do que você está usando, o gel, a creatina e tudo mais. Então, você ter esse grupo de pessoas que rezam ali pela mesma cartilha e que trocam, favorece demais, né, cara? Muito. Você acha que esse é o grande diferencial da equipe do Pinheiros e você incluído nela? Acho, eu não tenho dúvidas, assim, eu acho que bem. O primeiro diferencial é o Luiz Gandolfo. Não tenha dúvida que, assim, quem criou e quem juntou essas pessoas todas é o Luiz. Então, assim, o treino dele é, assim, realmente especial e acho que a performance de todos ali é função do técnico. Mas existe uma parte muito importante que são as pessoas que estão ali. E como você colocou muito bem, são todas pessoas que estão querendo performar no seu máximo. E criou uma cultura dentro daquele grupo em que, cara, não é... Todo mundo valoriza quando entra uma turma nova, quando entra um cara, o cara completa a prova, tá todo mundo também feliz pelos novos ou quem não tem o top de performance. Mas ali a gente tá treinando para performar ao máximo. A gente não tá treinando para juntar, não vai encontrar, não vai arrumar namorado e etc. Ali o foco é realmente performar. Até porque é um pouco do perfil do Luiz. O Luiz quer tirar o máximo, quer que cada um ganhe ali. Ele sente prazer, né? Assim, sente prazer. O que eu tenho impressão do Luiz é assim, a hora que tá todo mundo reclamando na beira da piscina é quando ele mais gosta, ele né? Adora. Na pista. Ele adora. Ele adora esse papel. Teve uma prova... Teve uma prova em Maceió que eu fui segundo geral. Luiz precisa vir aqui para se defender. Olha, hein, Luiz? Tem que vir. E teve uma prova em Maceió que eu fui segundo geral. Eu não esperava, tá? Tava em segundo geral e tal. Primeira coisa que eu cheguei, que ele falou, eu falei, e aí, Luiz? Tal? Ele falou assim, por que você não ganhou? Eu falei, pô... Então, assim, ele gosta desse jeito, quando tá todo mundo sorvendo, vai. Então, ele adora. Mas, voltando um pouco pra pergunta... Aí eu não tenho, e aqui vale uma dica para todo mundo que está começando, assim, o grupo faz muita diferença. E parte do que eu virei e de como eu treinei são por causa, a razão dos meus colegas de treino, dos meus parceiros da equipe do Pinheiros. Eu nunca imaginei que eu ia nadar o que eu nado hoje. Nunca. Obviamente tem o mérito do Luiz, mas a diferença é que eu tenho o Daniel Ruhmann
treinando na mesma raia que eu. Meu Deus, né? Tem o Pedro Apud, tem o Kina, tem o Takenaka. Todos nadam muito melhor que eu. Assim, o nível, por exemplo, que o Daniel tá nadando e que coloca... E o Luiz dá o treino pro nível do Daniel. Assim, a gente fez o treino ontem que era 15 de 200. Nossa Senhora. E aí o Luiz solta o treino a cada 2,50, a cada 3, a cada 2,40. O Daniel chega para 2,20 tranquilo. E eu tô no pé. Obviamente eu não chego lá, mas eu faço 2,30, 2,35, 2... Eu nunca imaginei, eu só faço isso porque tem um cara que é muito melhor que eu treinando junto comigo, né? A mesma coisa vale pra bicicleta. A hora que eu treino um pouco no rolo, mas todo sábado, todo domingo eu tô pedalando com o Arthur. Que pedala pra caramba. Que pedala muito. Tô pedalando com o Alexandre Takenaka, tô pedalando com o Daniel, que pedala muito, tô pedalando com o Pedro. Todos esses caras. E a hora que você começa, quando eu comecei, eu ficava na roda 20 minutos. Depois ficava 40. Mas você vai puxando. A referência é aquela. A mesma coisa na corrida. Então tava lá o João Barnevitz, tá o Fernando Maluf, tá uma série de pessoas que correm melhor que eu. E eu tava lá buscando e correndo do lado desses caras. Essa é a melhor coisa pra pessoa melhorar. E o Luiz, ele tem uma técnica que ele vai puxando, ele vai colocando, ele segura um pouco o cara que tá um pouco mais pra frente, segura um pouco e a gente vai passando. E você vai entendendo e aprendendo. E eu só cheguei no nível de performance em função da equipe do Pinheiros. Todas essas pessoas que passaram e que falaram. E não é só por isso. Aí eles são vidrados em tecnologia. De bicicleta, de não sei o quê. Primeira vez que eu fui pra Kona, eu já fui com todas as informações que eles tinham. Então, assim, você tem que estar com a coroa maior, você tem que fazer isso. Pega aonde vai ter a subida, onde você faz força. Então, eles tinham uma experiência muito grande. Então, o primeiro Ironman que eu fiz, só que eu conversei muito com o Arthur, conversei muito com o Takenaka, conversei muito com o Kina, conversei muito com o Pedro, conversei muito com o João Barnevitz na primeira, me ajudou muito. Encurta o caminho, né? Muito. Só que você tem que estar aberto para ouvir. Claro. Com humildade. Então, assim, todos esses são todos mais jovens, tirando o Pedro. Mas, cara, o que esse cara tá falando? Como é que faz? Então, você chega com uma humildade. Cada um você fala. O Arthur, você pergunta, fala. O Takenaka demora pra te contar. O Pedro é um cara que, a hora que ele vê que você tá fazendo uma roda, ele te fala. Ele quer te ajudar na hora. Ele vai lá e te conta. Fala, cara, você tá fazendo assim. Outras coisas você tem que achar o teu caminho. Então, eu aproveitei também muito a equipe para olhar assim, o que esse cara tem de diferente? O que esse cara faz de diferente? Então, eu acho que tem um lado assim que, cara, todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, né? Todo mundo. E a equipe, não é que é todo mundo maravilhoso. Cada um tem seus defeitos, também é difícil, os cara cobra, fica estressado, rola um estresse no meio do treino, etc. Olha a qualidade, o que esse cara tem para te ensinar? Então, o Arthur tem uma dedicação, uma ética de trabalho, de treino, impressionante. Legal, isso aqui eu quero pra mim, né? O Takenaka já é um cara mais estratégico, ritmo de prova, como dosar as coisas, fala, pô, isso aqui. Aí o Matheus Vidigal, um cara que gosta de tecnologia, etc, pô, ele vai lá, Pedro, outras coisas. Então você vai olhando um pouco dessas coisas, e não só os caras que são os mais tops. Por exemplo, o Valdir Arid, que treina lá com a gente, que era um treinador nadador de longa distância. O cara tá sempre brigando com o Luiz, tá lá. Mas ele tá sempre brigando para fazer o treino. Aí o Luiz fala, você não tá aguentando, faz o treino de 150 em vez de 200. E o Valdir tá louco para fazer o treino de 200. Isso aqui eu quero para mim. Eu vou brigar para fazer o treino inteiro. Então você vai olhando as pessoas que estão à sua volta e vai pegando um pouco, né? Como se fosse super-heróis. Qual é o poder desse cara aqui? Esse aqui eu quero, esse aqui eu quero. E aí você vai tentando se espelhar para fazer parecido com... Então, como é que o Daniel nada? Então você vai olhando um pouco dessas coisas. E isso me levou onde eu tô. Eu não tenho a menor dúvida. E a paixão que esses caras tinham pelo Ironman e por Kona, eu nunca tive isso aqui. Só que eu começo a treinar e vejo, pô, tô melhorando aqui também. Cara, eu talvez consiga o que esses caras amam tanto, que o cara quer chegar no pódio e tal. Às vezes eu me sentia até responsável, você até tinha uma responsabilidade maior, um desejo maior da equipe do que meu, assim. Falei, puta, eu tenho que fazer isso pelo time, né? E a hora também que você treina junto com as pessoas, é que eu falo assim, o Arthur é da minha categoria, eu nunca quis que eu chegasse no Arthur. Normalmente eu pego ele na corrida.
Eu sempre torço para que ele consiga fazer a corrida que ele pode fazer, que muitas vezes não consegue. Então tem um sentido de equipe. A hora que você passa, vai lá. Então, assim, você não tá correndo. Aliás, vocês viajam juntos, ficam juntos, estão sempre treinando então, juntos, assim, mesmo não, nas provas. A gente não tem competitividade, um brinca com o outro lá, etc. Mas na hora, tá todo mundo, você tá correndo por você e pela equipe. E você sente que a turma tá vibrando por você. E a hora que você tem mais gente junto com você, você tá mais forte. Fortalece. Né? Porque você tá correndo pelo time. A mesma coisa, eu também corro pela minha esposa, pelos meus filhos, porque eles estão abrindo mão de muita coisa. Então, assim, também te dá força para correr junto. E você corre pro Luiz. O Luiz fica... Você sabe que ele não tá vendo, mas ele tá vendo. Depois ele fica feliz. E é nesses momentos que você consegue quebrar o gelo dele. Quando você liga para ele depois de uma prova e fala com ele fala, porra, não sei o que e tal. Então, eu não tenho dúvida. Nunca eu não seria o triatleta que eu sou hoje sem esse time. Fica até chato você escrever, porque toda vez eu quero escrever isso, né? No post. Fala assim, cara, de novo, eu consegui isso aqui, mas é por causa deles, né? Então, mas tem muito do time na minha performance. Bom, que legal, cara. Parabéns. Definitivamente eu compartilho dessa opinião de que essa é a maneira que você tem de evoluir mais rápido. Não é a única maneira, mas essa com certeza é uma maneira que te traz aonde você pode chegar no teu limite, que o teu limite é um limite super alto. A gente não sabe ainda, né, onde você vai chegar, mas assim, você evoluiu muito rapidamente. Sim. Mas com certeza você teve um atalho aí muito grande por fazer parte disso tudo que você acabou de narrar. E eu peguei... aproveitando você citando aí o João e todos os outros, em 2022, o João escreveu o seguinte no teu Instagram, num post que eu acho que tem a ver com o teu resultado. 2022 foi Nice, né? 22 acho que foi... Não, foi Kona. Foi Kona. Você, escreveu o João, você é uma pedra fundamental no nosso time. Sempre nos trouxe calma, paciência, além de muita determinação e humildade. Parabéns por esse teu último ano incrível. O ano que passou, né? Esse ano de 2022. Sou feliz em fazer parte dessa grande conquista. Você concorda com esse depoimento? Não, concordo. Não, eu acho que o pessoal que treina lá, às vezes é um pouco estressado, né? A dona tá lá e tal. E eu sou... mais easy going, assim. Eu tô quieto. Eu vou lá e tem a ver com a idade, Roberto? Acho que tem a ver com um pouco do perfil, assim, cara. De não querer, assim. Então, assim, eu acho que é sempre meu jeito. Na verdade, assim, desde moleque. Eu nunca gostei de briga. Nunca gostei de entrar muito em confusão. Nunca gostei de polemizar. Sempre evitei. Então, tem um pouco desse lado. E, cara, eu normalmente no treino eu tô sem ar pra falar nada, assim, principalmente na piscina e tal, eu tô me matando, assim, cara. Então, assim... Não dá pra discutir muito pra participar das piadas do Valdir. Exato. Então, tô mutando, eu falo, cara, não atrapalha aqui, cara, que eu tô sem ar ali. O Luiz não dá intervalo, pô. Meu, o Luiz não dá intervalo, não cara. Dá. Por isso que eu não aguentei mais nadar com vocês, meu. Ele tem uma metodologia na piscina que não tem intervalo, né? Então, assim, você vai e depois se acostuma, mas... E eu acho que, assim, mas eu acho que esse lado do paciente, de tentar juntar. Então, assim, eu joguei muito futebol, sempre fui bastante agregador com os meus amigos, assim. Então, cara, vamos trazer mais gente, vamos botar, quanto mais melhor. Cara, esse cara funciona diferente, cada um tem um jeito, vamos lá. Então, assim, eu gosto de colocar mais gente. Então, eu sinto que, assim, você também ajuda botando um pouco mais de calma. E tem um lado da determinação. A hora que eu entendi que não é quem faz o melhor treino, não é quem posta mais, que é quem aparece mais no treino, que dá resultado. E aí é o que ele fala de determinação e consistência, determinação e dedicação, qualquer coisa ali. Paciência, calma. Eu tô lá, eu sou o cara que tô... Se não tem alguma coisa do trabalho que me atrapalhe, não tem alguma coisa pessoal que eu tenho que fazer, cara, eu tô treinando. E eu entendi isso desde cedo. Eu, cara, ouvi quase todos os teus podcasts, adoro ouvir de treinador. O que eu mais gosto de ouvir é treinador e atleta, assim, porque eu tento ver o que eu consigo pegar de cada um deles. A mesma coisa que eu faço com os meus parceiros de treino, eu tento ouvir lá o que... E a única coisa que assim, a principal coisa que é unânime chama-se consistência. E eu entendi. Endurance, né? Só vai no treino. E, aliás, assim, quando eu cheguei pra treinar,
Falando nisso, quando eu cheguei voltei para treinar lá no Pinheiros, falei, e aí, como é que faz? Como é que eu treino aqui? Falei assim, tem 3 coisas. Vem no treino, sai no apito e não pergunta. Aí parece assim, esse último parece, mas o que é eu venho no treino? Tenha consistência, parece tudo bem. Sai no apito, tenta fazer o treino certo. Então tenta entregar o apito, não é pra você fazer nem mais, nem menos. Tenta fazer o treino. Tem um lado aqui. E aí não pergunta porque você pergunta pra ele, vai ficar falando um monte. Mas confia. Isso eu achei legal. Confia no teu treinador. Porque, cara, tem muito cara falando muita coisa diferente. E o Luiz não é um cara que é moderno e nem explica. Ele não gasta nenhum tempo pra te explicar o que ele tá fazendo. Não, nenhum. Ele chega e te dá o treino. E aí eu entendi, cara, eu trabalho, cara, eu não vou. Por mais que eu veja tal, e eu vejo muita coisa pra aprender o que eu tenho que fazer naquele treino do Luiz. O Luiz tá dando leve, então, pô, eu tenho que ir leve. Tá dando forte, é pra fazer mais forte. Agora eu vou me dar o máximo. A hora que você vai tendo mais repertório e consciência e conhecimento, eu consigo interpretar melhor o que ele quer, mesmo ele falando poucas coisas. Mas, cara, eu não vou. Cara, eu devia estar fazendo 30 segundos forte em vez de fazer tiro de minuto. A gente não devia estar fazendo isso agora no... Confia. Só confia, cara. E a hora que você confia, você tira uma série de preocupações de estresse na sua volta que resolvem muito. Então, um pouco desses... A galera é assim em geral lá? Não. De confiar? É. Não, cada um vai. Como ele não tá... Assim, qual é o grande ponto do Luiz? Ele não tem planilha, ele não tem treino personalizado. Só que ele tá lá todo dia vendo treino de natação e tá todo dia vendo treino de corrida. Só que você acha que não é personalizado, mas ele tá te vendo. Ele tá olhando, Michel, você tá correndo um pouco torto. Michel, solta 15 minutos e sai fora. Mas eu aguento fazer mais o tiro. Ele tá te vendo, ele acabou de te dar tem uma super experiência. Acabou de te dar um treino personalizado. Um treino de natação, vai falar, tinha que tá fazendo um cara já que tá fazendo um tiro assim, um que tá fazendo Ironman, o outro tá fazendo... Cara, ele vai fazer um treino que, cara, você não tá conseguindo chegar no intervalo, vai fazer 150, vai fazer 100. Todo mundo melhora. Uhum. Mas o pedal, ele não tá. E aí o cara ajusta, muda quando o cara não vai. Então cada um faz um pouco disso. Mas assim, a turma... O Arthur é muito parecido, né? Desse jeito que eu tenho. Mas assim, a turma fica meio ansiosa. Puta, não tinha que estar fazendo esse treino, tem que estar fazendo outro e tal. E eu acho que isso acaba atrapalhando, né? Do que... Tem gente que nada só com a gente, faz outro treino com outro cara. E você demorou para entrar nesse estado de confiança? Porque isso aí, às vezes, é uma coisa que toma tempo, né, cara? Ou justamente por conta da falta de tempo, você fala, cara, se eu resolvi treinar aqui, tem tanta gente bacana que tá tendo resultado, eu não vou ficar questionando. Ou foi uma coisa que, aos poucos, você foi entendendo o jeito do Luiz? Porque é um jeito também pouco ortodoxo hoje em dia. Muito. Né? Principalmente se a gente for pensar em assessoria esportiva. Eu acabei não falando isso com o Pedro, mas o Pedro fez um post faz muitos anos, que era uma chargezinha, e eu não lembro exatamente como é que era, o que estava escrito, mas assim, era um balcão, 2 balcões, né? Você lembra? 2 balcões, um balcão que estava vazio e um balcão que tinha fila. Verdades difíceis e coisa Exato, assim. Aí tava todo... E ele fez uma crítica às assessorias ali, né? E eu entendo também os técnicos de assessoria esportiva que, cara, é uma guerra por conveniência, né? Se você tá dando um sanduíche de queijo com presunto, ou tá dando peito de peru com queijo branco, talvez o cara prefira ir pro queijo branco com peito de peru do que pro sua. Não necessariamente pelo treino e às vezes nem necessariamente pelo grupo de pessoas, né? Mas o Luiz é um cara que é pouco comum nesse sentido, né? Ele não é um cara que está aí inserido nesse contexto. Até porque não é uma assessoria esportiva, né? Ele é um funcionário de um clube que tem uma sessão de triatlon e que se propõe a dar treino lá para quem quiser. Mas enfim, você demorou para se acostumar com isso? E outra, por que não experimentar, né? Sei lá, o Espadoto, que é super competitivo, ou o Marcos Paulo, que tem resultados e tem história, ou sei lá quem, o Navas, que também leva a gente para Ironman pra caramba, o Lobo. Então eu vou dividir em 2 a resposta, assim, um pouco... se eu tinha já essa visão antes. Antes eu não tinha essa visão. Não tinha. Mas eu tava treinando pra ver o que dava. Eu não tinha essa performance que eu tenho hoje. Uhum. Então, 20, 21, eu nunca imaginei que eu ia ter os resultados que eu tinha hoje. Eu só tava lá treinando por treinar, eu queria treinar. Uhum. E eu tava, aí eu me inscrevi no Ironman,
treinei 20 e tal. O Luiz não queria nem passar treino na pandemia. Eu fiz os treinos que eu achava da minha cabeça, etc. Depois voltamos a treinar. Lá, 22, 21, aí eu comecei a pensar sobre o assunto, cara. E aí, que treino, se esse cara tá certo? Aí eu entendi, e aí eu tive essa consciência, né? E aí eu acho que ele tem que estar com quem, no lugar onde ele tá mais feliz. No grupo que é mais conveniente para ele, com os amigos, com o treinador que cuida melhor dele. Por quê? Cara, se você vai fazer tiro de 800, tiro de 2000, vai fazer 8 minutos fortes, 5, cara, tudo vai melhorar. Se você tiver consistência e fizer, não vai ser aquele treinador ou outro, se vai ser o Espadoto, o Bellarmino, o Lobo. Quem é que tá dando treino, ele vai melhorar. Vai fazer muita diferença no topo amador ou no profissional. Então não quer dizer que tudo faz qualquer um. Tem diferença, mas se você tá começando, busca o que é mais conveniente para você. E eu, visto a experiência que eu tenho dos meus colegas, busca um que você tenha colegas, time forte, time que te puxa, alguém que você se espelhe, esse tipo de coisa. Então, dito isso, sobre os treinadores, aí um benefício que o Luiz tem e que as assessorias não têm é que eles são reféns, o cara tá pagando. Se o cara falar, alivia um pouco o treino para mim, tá pesado, eu só consigo treinar 2 dias, 3 dias, ele vai aliviar. Porque é uma relação diferente, ele né? Não vai. E o Luiz, ele é treinador do clube, ele não tem obrigação nenhuma. Se você não aparece no treino, ele não reclama. Se você não vem, ele não treina. Só que se aparece, cara, o treino é pesado. E ele não tem problema se o cara deixa de ir no treino. É quase que, né? uma abordagem, talvez, como se vocês fossem profissionais, né? Você tem que aparecer lá, se você quiser. Obviamente você não é obrigado, mas assim, ele tá lá para te dar o treino. E depois você não cobra se você não foi bem, porque você faltou metade dos treinos. Isso. E ele quer melhorar cada um, e ele vê cada um. Então chega o cara novo, quer fazer tiro, cara, corre meia hora. Você ainda não tá pronto para fazer o tiro. A gente tá fazendo, sei lá, 5 de 1.600, faz um de 400, descansa um, ele adapta o treino ele vai te dar o treino para você que tá novo. É isso. Mas assim, não espere que ele vai falar seu nome nos primeiros 2, 3 meses, se você não aparecer todo dia aqui. Ele sabe, até vem te ver, só que ele não vai falar, e aí, como é que tá? Vai botar a mão na cabeça ali. Então você vai aparecer. Mas isso é que faz com que ele tire a melhor performance. Porque ele tem um compromisso em te fazer o máximo para você querendo ou não. Se você aparar e falar assim, não, eu só quero vir aqui e treinar um pouco como tem muita gente fazendo, vem, treina 2 dias de natação. Treina. Você vai emagrecer, você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem e tá tudo bem, não precisa competir. E ele vai dar o treino para isso. Mas assim, a diferença de você ter uma relação em que você não é refém do aluno, do seu pagamento todo mês, faz diferença na performance. Acho que você tem um técnico competitivo do nível do Luiz, com o conhecimento que ele tem e que ele não está preocupado em ajustar e te aliviar, faz muita diferença. E, cara, tudo bem que você começou faz pouco tempo, né? Eu hoje, olhando em retrospecto, eu acho que eu treinei demais desnecessariamente. Porque na nossa época ali, Armando, Alexandre, era quanto mais você treinava, melhor seria. Não tenho como saber se não seria, porque não tem para voltar no tempo, não dá para voltar no tempo. Mas eu, muitas vezes, inclusive ouvindo pessoas aqui, treinadores e tal, eu acho assim, cara, eu talvez tivesse treinado menos, ou estaria treinando bem menos hoje, se eu soubesse de coisas que a gente não sabia naquela época. Inclusive, não necessariamente eu, mas os treinadores. Naquela época, né, os treinadores eram ou de natação ou de corrida e aparecia um outro de ciclismo, que aí o negócio ficava meio bagunçado. Mas, com certeza, não é saudável treinar isso que você treina, né? Você disse pro Gabriel que você treinava naquela época, né? Faz 1 ano e pouco, sei lá, 6 vezes por semana corrida, 6 natação, 5 ou 4 natação, ou 6 natação e mais 6 de bike, ou alguma coisa assim. Eu acho isso exagerado e talvez desnecessário, mas principalmente eu acho que isso pode ser prejudicial no longo prazo. Mas como você começou faz pouco tempo, já numa idade, numa maturidade física completamente diferente, eu também não posso afirmar, não sou médico, eu só estou aqui querendo levantar uma questão para você. Mas uma coisa é fato, a partir dos 45, 50 para a gente, homens,
O ideal é que você faça mais exercícios de força, menos de endurance, para não sobrecarregar o coração, principalmente. Aí depois tem articulações, tendões e tudo mais, que você estimule o crescimento ósseo. Então, logo seria muito melhor você fazer provas de short, provas de olímpico, e de vez em quando 1 ou 2 por ano, do 70.3, né? E depois você ia ser mais fácil de você conviver familiarmente, a Juliana ia adorar, né? Por que o Ironman, cara? Por que você se dedicar tanto e treinar tanto para uma prova que é fantástica? Claro, fazer o Ironman é legal, mas o que você acha que talvez precise ter ou precisaria ter, se é que depende do esporte, nas provas curtas, um olímpico? Porque, cara, aí de novo fazendo um paralelo, na minha época a gente competia todas, né? Assim, tipo, uma semana antes de eu viajar para o Ironman, eu estava fazendo uma prova de biathlon aqui no shopping Morumbi, que era 23. E ia bem. E aí ia fazer o Ironman, não fui tão bem, mas enfim. Aí chegava aqui, cara, tinha a última etapa do triatlon de Santos, do Troféu Brasil, a gente tinha que participar, né? Ainda você estava com um número ainda tatuado a caneta no braço do Ironman. E, cara, eu não sei, eu achava legal. Eu não acho que realmente é a melhor maneira de você render nas provas longas, porque não dá para misturar, né? E agora o Blumenfeld, com toda a tecnologia, tá mostrando que o negócio não é tão fácil assim, com tudo que ele tem à disposição dele. Mas, enfim, voltando à minha questão, cara, por que só focar no Ironman ou no 70.3 se tua vida seria mais fácil e talvez casasse mais com a sua faixa etária, a sua necessidade de você estar se mantendo ainda mais saudável, não indo mais longe necessariamente, por mais tempo, mas indo mais rápido, mais curto, com mais explosão? Vamos lá. Eu acho difícil, né? É, difícil. E ela faz sentido, tá? Mas assim, a resposta objetiva, eu acho que primeiro, eu tenho um perfil de ter mais resultado no Ironman, numa prova mais longa, e eu acho que o Ironman, a corrida faz mais diferença no Ironman, por exemplo, do que faz no 70.3. Uhum. Minha principal modalidade é a corrida. Essas provas que você performou de Ironman, você tem tudo sub 3? Só não fiz sub 3 nos de Kona. Fiz sub 3 em Nice, fiz sub 3 nos de Floripa e fiz sub 3 em Cozumel. Achei que podia fazer em Kona esse ano, mas também não deu, no ano passado. Mas eu não acho que eu teria o mesmo resultado se eu fizesse short. Short, você precisa nadar super bem, o cara aguenta. Então, assim, eu acho que o meu perfil, eu vou melhor em provas de Ironman. Aí tem uma segunda, a principal prova do triatlon é o Ironman Kona. Pode discutir o que for, você pode querer falar. Não, eu penso assim também. A prova mais legal é essa. E você conseguir ser vice-campeão campeão nessa, pode falar, eu ganhei o circuito do ITU, de olímpico e tal. O que o Ian Frodeno fala, você sabe? Você que é um estudioso, ele fala que os títulos de Kona são mais importantes do que as medalhas de Olimpíada. Porque eu gravo com muito atleta fala que olímpico. As duas, mas assim... Não, mas aí ele foi campeão olímpico, né? Eu não tenho chance de ser campeão olímpico. Não, eu sei, mas eu digo, acho que pesa mais, né? É igual no Tour de France, o cara prefere, no ciclismo, o cara prefere ser campeão do Tour de France do que o cara ser campeão olímpico. Ser campeão olímpico é super legal, claro. Sem dúvida. Né? Principalmente para o seu país, aquela história. Mas você ser campeão do Tour de France te dá muito mais reconhecimento internacional, muito mais grana, muito mais status, né? Sem dúvida. No ciclismo eu não tenho dúvida que o Tour de France é muito maior que a Olimpíada. Eu acho que a Olimpíada é a única coisa que rivaliza com ser campeão em Kona. E eu acho que ele deve colocar junto ou colocar a Olimpíada talvez um pouco acima. Então a principal razão é um pouco essa. Aí você me fala, pô, acabou, eu parei de fazer Ironman, eu vou fazer que nem o Thomas. Provavelmente vou continuar nadando, pedalando e talvez fazendo umas provas shorts, porque eu acho que encaixa muito mais. Fazer 2 Ironmans no ano, que é o que você precisa fazer para ir para Kona, é muito desgastante. E não é só desgastante esportivamente, né, pro teu corpo, é desgastante para o teu ritmo de família e tudo mais. Então, assim, meu sonho era fazer um Ironman no ano agora que eu tô fazendo, era fazer um. Foi o que eu fiz quando eu fiquei em Cozumel em 21.
eu fui para Kona 22. E é o que aconteceu. O inglês, ele classificou, ele foi campeão, ele já tinha vaga, ele não fez mais nenhum Ironman. Você tem que fazer Floripa, você tem que entrar em 2 ciclos. Então ele onera muito, te toma muito. Ainda mais eu, trabalhando 8 horas, trabalhando com a família, tudo mais. Você tem que... Então, assim, até esse ano eu falei, cara, eu queria ir mais leve um pouco para Floripa. Talvez eu tenha um pouco mais de facilidade agora que eu vou estar com 50 anos e tudo mais. Talvez eu não precise botar tanta coisa. E aí eu consiga focar... Porque o meu foco o ano inteiro é para Nice. Eu vou fazer o internacional, vou fazer o olímpico. Acho que é super legal fazer o olímpico. E acho que te ajuda a treinar, etc. Mas, então assim, a razão é essas 2 coisas. É a principal prova, é a mais legal, é o que vai te dar mais... Uma coisa é você falar, cara, eu fui pódio em Kona, então não tem como falar. E é o que, pro meu biotipo, é a prova que eu rendo mais. Tenho mais dificuldade... Consigo ir bem hoje lá aqui dentro do Brasil, mas se fosse fazer uma prova de olímpico no mundo, acho que eu teria muito mais dificuldade. Talvez com o vácuo, se pudesse pedalar junto, etc. Mas assim, a minha natação é uma natação que é boa para 3.800, duvido que seja boa para 1.500, porque se tiver gente que nade com mais técnica. Então assim, é um pouco disso. Como é que isso... E aí tem um ponto que você abordou, né? A longevidade, como é que isso trabalha, como é que você... E eu tento equilibrar, eu tento prestar atenção um pouco no meu corpo para ver como é que tá. E eu acho que eu consegui chegar a um nível que eu consigo botar todo esse volume, porque eu fui fazendo isso de uma forma muito... Você já tá com um tempo que... Muito gradual. Você já tem uma bagagem, né? E o segredo para você ter a consistência que eu te leva a resultados, a primeira coisa que eu falo é você não pode se machucar. Você tem que estar em forma, você não pode ficar doente. Aí você não pode ficar doente, porque como é que você faz para não ficar doente? Você tem que comer melhor. Você para de beber. Você começa a tomar vitamina. Você começa a dormir melhor. Você tem que dormir no horário. Você começa a ver um monte de coisas que vai te ajudar a você ter essa... Eu comecei a meditar. Você começa a fazer mobilidade todo dia. Aí eu tô velho, bota 2 treinos de força 2 vezes na semana, que você começa a colocar dentro do negócio para você não machucar e você tá... Então assim, eu acho que eu tenho conseguido... apesar da idade e apesar do alto volume, equilibrar isso. Então, assim, eu tenho essa dúvida, né? Pô, será que eu tô judiando do meu corpo? Tá piorando? Vai piorar minha condição daqui a 10, 15 anos? Uhum. E eu tento olhar um pouco para isso para ver se eu tenho sinais desse tipo de coisa. Hoje eu não vejo, eu sou um cara que consigo. E a gente, como você disse, a gente tem um volume muito grande. Eu corro 6 a 7 dias por semana, quase todo dia. Eu tô sempre correndo, que é o que machuca mais, mas muito em baixa intensidade, né? A natação é lá 4, 5, no pico 6 vezes por semana. O pedal 6 vezes. Mas esses esportes eu acho que ali ele não machuca muito. Eu acho que você tomando cuidado para não cair no ciclismo, você equilibra. Botando mais fortalecimento junto, botando mobilidade. Mas assim, isso que eu falo, assim, o triatlon me colocou num ponto em que eu tenho todo esse olhar holístico para que eu consiga performar, né? Quase como um negócio meio semi-profissional, porque você, cara... E aí eu vou entrar num ponto aqui, que eu vou sair um pouco mas eu falo, por que você tá fazendo todo esse negócio, cara? Cara, qual é a lógica? E aí eu falo assim, cara, tá todo mundo abrindo... E aí eu falo assim, putz, agora eu tô focando e tô querendo ir bem na prova e me dedicando tudo isso, fazendo tudo isso que me onera, que toma meu tempo, que às vezes são coisas que eu não quero fazer... Mas qual é a principal razão, além de eu, obviamente, querer ir bem? Tá todo mundo abrindo mão para que eu consiga fazer isso. A Nina e o Tom estão abrindo mão do tempo do pai delas. A minha esposa, a Juliana, está abrindo mão do marido. Se eles estão fazendo esforço, e aí que mudou a minha cabeça. Eles estão fazendo esforço para que eu faça isso. Quanto que você vai abrir mão das coisas que são boas para você. Então, pô, eu tomava lá uma cerveja com os caras lá. Você vai abrir mão pra... Eles estão abrindo mão pra fazer isso. Eu ia... vou sair com meus amigos, vou deixar de treinar. Não vai dar pra fazer. Eu não vou aparecer no treino. Porque a hora que eu coloco... Cara, eles estão abrindo mão, você não pode fraquejar aqui no teu pedaço. E essa é a principal drive pra mim, cara, eu tô vendo menos minha mãe, eu tô vendo menos meus amigos, eu tô um pouco menos com eles. Então, o meu pedaço... eu vou fazer direito, porque tá todo mundo... Para justificar, enfim, para compensar essa troca. Então, né? É isso. A hora que eu não tiver mais esse drive
Porque todo mundo tá lá junto para eu ir bem na prova, né? Todo mundo tá. Claro que eu olho isso para que não seja uma coisa exagerada por um lado, exato. Pô, tô conseguindo ser um bom pai, tô conseguindo conseguindo ser. E aí você foca. O tempo que você tem livre para estar com ele, você tenta estar bem. Você tempo que eu tento estar bem com a minha esposa, tento estar bem. Mas esse balanço, e aí te coloca. A hora que eu não for mais colocar isso, aí tranquilo, eu vou perder o treino de domingo, vou passar amanhã, vou perder o outro, tudo bem, eu tô mantendo aqui, porque eu não tô mais num nível de competitividade alto, e aí eu consigo aliviar todas essas coisas, consigo levar uma coisa mais leve, que é o que eu acho que em algum momento vai acontecer. Você ainda não perdeu o aniversário deles, né? Não. Como o Roberto Azevedo perde dos filhos. Não existe. De todos. Não, amanhã eu vou treinar. Amanhã é a tua festa de aniversário, mas eu não vou porque eu vou ter que treinar. De todos. Só tem louco lá treinando no Pinheiros, tá? Assim, a gente aliviou aqui pra eles, tá? Mas assim, a maioria é louco. Mas de todos, o mais louco é o psiquiatra. É o Roberto Azevedo. Ele fala isso. Ele conta essas histórias todas. Não, mas você sabe que o vovô, você sabe que o teu pai é treinador, eu não vou estar aqui no teu aniversário. Ele já conhece, a gente já sabe como é que é. Aliás, o outro que tem coisas para aprender, que você aprende muito, é com o Roberto. A gente tá sempre junto com ele. Sim. E ele sempre tem algum ponto, sempre traz alguma visão diferente. Estamos todos ali no ECP sob a batuta do Roberto. Do mestre. Aliás, foi ele que fundou, né? Ele que criou o departamento de triatlon do Esporte Clube Pinheiros, cara. Ele que despregou do atletismo. Quer dizer, no começo era linkado ao atletismo e depois foi desvinculado do atletismo graças a ele. Não, a gente tem muito a agradecer. E você lembra esse pedaço que eu comecei a treinar com o Gandolfo, que eu só nadava e corria ali? O mestre já treinava ali, né? Sim. E ele treina mancando. Ele tem um problema na perna direita que ele... E eu falava, esse cara não vai durar nada. O que esse cara tá fazendo? Aí eu volto, tá lá o mestre correndo melhor do que ele corria naquela época. Tá lá fazendo e assim... Não, o caso cara, do Roberto, assim, quem conhece o Roberto daquela época, desde aquela época como eu e alguns amigos, cara, todo mundo se surpreende positivamente. Fala, como? E tem outra coisa, né? E aí essa é a minha grande admiração por pessoas como o Roberto e tantos outros. O Mansur, como é que você se mantém nessa vontade, né? Porque, por exemplo, eu não estou super em forma, mas eu não quero estar. Eu quero estar... Agora eu viso a longevidade. E para mim isso tá bom agora. Pode ser que daqui a 1 ano, pode ser que daqui a 5 anos eu falo, não, eu vou querer voltar a competir, eu vou querer voltar a treinar, né? Enfim... porque, cara, isso também tem um custo, né? Tem um custo psicológico. Total. Te faz bem, claro, você acabou de citar isso também te dá endorfina, adrenalina e tal. Mas isso também tem um custo, porque a tua vida fica uma correria maluca. Você corre pra cá, vai lá, tem que sair correndo, volta, treina, nada, volta, almoça no carro, não almoça, né? Aí corre, pega os meninos no clube, volta. É uma loucura, isso custa, né? E depois o empenho no treino, de chegar lá e dar o sangue todo o treino, né? Isso custa. E isso me admira, a pessoa ficar como o Mansur e tantos outros que estão há anos, como o Roberto, de ficar nessa mesma pegada de tipo, que é o que eu gosto de dizer na minha cabeça quando a gente era jovem, que aí é isso, né? Você já não é mais, mas você começou agora, né? Sim. O Pedro não é mais, mas começou faz pouco tempo. Mas isso que eu mais admiro, cara. Que legal que tem gente que fica, de novo, que bom que tem gente diferente no mundo. Porque a gente vê exemplos de pessoas que conseguem se manter assim. E agora, lembrando aqui, né, você falou dessa rotina, e eu citei aqui agora, você falou do sacrifício da tua família, né? Tem um amigo meu que gosta de chamar essa troca, né, entre marido e mulher com um programa de milhagens, né? E você vai fazendo aquela troca de milhas, acumula milhas, gasta milhas, né? Então vamos fingir que você e a Juliana tem um programa de milhagem interconjugal e aí a Juliana vai te dar de presente de aniversário agora de 50 anos, vai dar 100 milhões de milhas para você usar como você quiser. O que você faria, meu? Com 100 milhões de milhas conjugais, meu. Eu ia guardar elas para os meus treinos de triatlo. É isso. Porque a turma fala assim, não, vamos para a Band agora aqui em fevereiro. Eu falei, cara, não tá na hora de eu gastar essa ficha. Essa ficha é um mês antes da prova, eu tenho que gastar. A gente não inventa, eu vou pra Romero, que eu vou voltar ali 11h30, meio-dia, que eu tenho que estar em casa. Então tem um balanço. Você nunca usou um recurso tipo assim, cara, olha, eu fiz uma reserva, vamos lá comer no restaurante e tal, vamos jantar, ou vamos passar o final de semana num hotel, spa, não sei aonde.
Aí ela olha pra você, peraí, o que você tá querendo, João? Ô, Roberto, o que você tá querendo? Não, é porque na semana que vem eu quero fazer um training camp, né, em Campos do Jordão, nós vamos subir a serra 3 vezes. É por aí. Mas ali com ela não funciona meio desse jeito. Aí o negócio é ir tá todo dia direitinho e tal. Mas esse ano a gente vai fazer 20 anos de casado, então eu tenho que separar o fim de semana pra gente ir. Pô, pelo menos, né, meu? Etc, você não esquece, pelo amor de Deus, né? Mas vamos pegar um lugar que dê pra pedalar? Cara, olha, eu vou te falar, cara, eu tô há muitos anos acompanhando esse esporte. E eu cheguei à conclusão do seguinte, o triatlon, ele demanda isso. E aí a impressão que você tem é que todo mundo que está nesse esporte, pelo menos há um bom tempo, é assim, né? Tipo, é curioso como o triatleta está sempre levando a bike, ou o tênis, ou o óculos de natação, né? Eu fui viajar agora no final de semana passado e levei o óculos de natação, nem sabia se tinha piscina para eu nadar. Mas eu falei, cara, levei a bike e levei o óculos de natação. E eu falei, cara, se tiver uma piscina que dê para nadar... E aí eu, comentando com a minha filha, né, que é a mais velha, ela falou... E aí eu falei, eu nadei, tinha uma piscina lá de 25, era muito quente, mas deu para nadar, né, sem raia, óbvio. Sim. Falou, mas você tava com óculos? Eu falei, o que custa eu levar o óculos? Eu não tô competitivo faz 30 anos. Então, assim, cara, aí a conclusão que eu chego é a seguinte... Não é que o triatlon te transforma nesse tipo de pessoa, ele até colabora para que você reforce, mas você tem que vir com isso, né, cara? São as pessoas que ficam no triatlon, né? O Wesley Delanogari, um neurocientista que eu gravei aí faz um pouco tempo, que começou agora a fazer triatlon e tal, ele falou um pouco desse comportamento do triatleta, que ele acha que é meio obsessivo-compulsivo. Porque, cara, talvez não tenha outra maneira de você ser um triatleta. Você é um triatleta mais ou menos... Não dá para você fazer triatlon 2 vezes por semana. Vou treinar triatlon igual você se matriculou numa academia, vou fazer musculação 2 vezes por semana. Não dá. Sim. Né? Ou você se dedica, ou não vai dar para você fazer um triatlon, né, cara? Mas eu sou da mesma forma. A Juliana é uma santa, assim, porque ela me aguenta, assim, desde época... Porque, assim, ela... Coitada. Tem uma época que eu viajava, eu queria surfar. Então, eu levava a prancha de surf. Aí, muitas vezes a gente vai pra neve, eu levo o snowboard. Aí, eu passei desses 2 negócios para levar a bicicleta. Puta, piorou. Entendeu? E ficar perguntando assim, putz, vai ter lugar pra pedalar? Tem piscina? Então, assim, a gente viaja, eu pergunto, sei lá, o hotel tem academia que eu posso pedalar? Ou que não tem? E assim, então, eu tô toda hora olhando pra isso. E você vira uma arte de você colocar essas atividades no meio. Então, sábado é o dia que eu fico com os meus filhos. Então, os meus filhos jogam futebol de manhã cedo. Então eu vejo o horário que eles têm de manhã cedo, eu tento marcar o pedal antes para ver se eu consigo tomar café com a família, para depois ter o futebol, e aí eles acabam o futebol, dá para dar uma nadadinha. Aí eu nado 1.500 ali, solto, vou pro almoço. Cara, você vai encaixando. Então assim, e se onera, o seu parceiro, não tenha dúvida, tem que colaborar muito. Mas eu acho que o fato de fazer escondido não funciona. O negócio é a parceria, de você... deixar muito claro... Você se desdobrar e para fazer o que dá, quando dá, né? Isso, e ser muito verdadeiro ali. Chegou uma hora que... Eu tive uma conversa com a Juliana uma época ali, depois, acho que um pouco antes de Cozumel, depois de Cozumel, eu falei, Ju, acho que eu tenho chance de fazer um negócio legal. Eu vou precisar me dedicar um pouco mais ali. Ela nem tinha entendido, porque eu não queria falar, tenho chance de ser pódio em Kona, não queria prometer nada ali, mas, putz, olha, eu tô sentindo que, cara, tô rendendo mais aqui, etc. E ela foi devagar comprando. Ela tinha um marido que sumia um dia por semana pra jogar bola, às vezes domingo tinha um jogo de futebolzinho ali, virou uma constante, né? Todos os dias da semana. E ela entendeu, depois de um tempo, por mérito dela, de que era isso que me fazia feliz. E assim... Porque tem que ter essa troca, né? E ela, agora que ela entendeu isso, e ela aceitou muito mais. Tanto que na prova de Nice, eu tava sozinho com ela, só tinha ela lá. E a hora que eu tava correndo, assim, e eu vi ela vibrando e tal, eu falei, cara, que do caralho. Isso é legal, né? Isso é legal. Que legal que, assim, ela tá junto comigo. E ela me ajudou pra caramba e tudo mais. Então eu tava feliz, esse dia eu tava correndo feliz. Você fica leve, né? Fica mais leve do que você já tá. Assim, e a gente conseguiu isso muito mais, eu tenho muito mais equilíbrio agora que eu tô treinando pros Ironmans. Não falo que é perfeito, que a gente não tem problema. Do que na época que eu tava treinando, por exemplo, 2019, que eu tava treinando pro meio. Porque ali eu não tinha falado, a minha... Ela não tinha entendido também, a minha rotina não tava, a gente não tinha conversado, a gente não tinha se entendido. E é muito, de novo, muito mérito. E assim, ajuda muito a hora que você tem esta cumplicidade. Então, eu falo toda vez que tem muito
da minha performance por causa dela, da parceria que a gente tem e tal. Ela fala, não tem nada a ver, é você e tal. Eu falei, cara, se não tivesse ali ela segurando os pontos ou ela dando apoio, do jeito dela, da forma que ela dá. Ela tem um jeito bem peculiar. Mas não dá certo. Então você tem que conversar muito, cara. Não tem muito jeito, cara. Aliás, tem uma foto no teu Instagram, tem um carrossel de alguma vitória tua lá, um título lá em Kona, que ela tá com a medalha. Achei legal, né? Ela com a medalha, como se a medalha fosse dela, né? Nela. Ela não queria tirar essa foto. Porque ela fala assim, não sou eu não sou Aero Uma, eu não fiz. Eu falei, cara, mas tem muito de você aqui. Eu achei tão sem legal. você, sem ela, eu não teria essa performance. É isso aí, mas isso é pura verdade. Não tem, Exato. pelas contribuições dela, do jeito dela. E eu pus essa foto e tirei, ela tava emocionada e tal, assim, a turma falou, pô, tava felizinha. Então. E é uma coisa que a gente conquistou nos últimos tempos. Hoje a gente tem um equilíbrio muito maior, ela torce, ela já sabe quem que é, e ela adora, por exemplo, o Zé Belarmino, conhece todo mundo, torce pelo Arthur, torce por toda a equipe, conhece assim, toda a equipe. Também é legal porque ela tá entrando no seu mundo, né, o mundo dela, mas é isso, né, cara, parceria é isso, né, se quiser que o relacionamento dure 20 anos. E eu só tenho a agradecer, assim, o reconhecimento. Ela vem treinar comigo na pista. E ela corre? Corre. E aí, quarta e sexta, que a gente tá fazendo pista, ela faz. Ela faz um pedaço do treino, ela adora o Luiz, etc, faz e tal. Então a gente conseguiu trazer os filhos, ela junto, senão eu não conseguiria montar uma rotina que funcionasse, né? E fica mais leve para você. Outra coisa que te deixa mais tranquilo para treinar, né? Eles estão entendendo que o que você tá fazendo e você não tá naquele esquema de tipo, deixa eu fazer escondido ou deixa eu fazer rápido, porque senão... Cara, aí fica ruim. Aí o negócio perde talvez até a graça. Agora... Tudo isso, né? Dito tudo isso que você acabou de contar aqui nessa nossa conversa muito bacana, deu para ver aí bastante traços que são bem peculiares seus. Mas em termos de treino, tem alguma coisa que você acha que você faça? Não que você faça melhor do que ninguém, não, que tem um dia que você vai nadar melhor do que o Daniel, um dia que você vai pedalar melhor do que o Arthur necessariamente. Mas assim, tem alguma coisa no teu treino, tirando a constância, que você fala, cara, isso aqui me ajuda, me dá um diferencial para o meu desempenho, não, de novo, não se comparando com os outros, mas assim, uma coisa que para você fala, cara, aí eu acertei, eu também tô, já me entendi, já me compreendi como atleta de triatlon. Então, assim, você falou a primeira coisa que eu acho que é a constância. Eu sou o cara que tô mais lá, mais frequente. Então, eu perco pouco treino. Perco pouco treino porque eu tô um pouco machucado, porque eu entendo que é um dia atrás do outro. E eu não gosto, sou aquele cara que eu não gosto de perder, sabe? Assim, eu perdi aquele treino, puta... Você fica transtornado? Não, mas eu aprendi antigamente... Tipo, se eu te segurar aqui até as 2 horas da tarde, você vai ficar chateado, nervoso, roendo a unha que você não foi nadar? Talvez, um pouco. Mas depois que eu perdi. Eu já cheguei a fazer treino ali às 11 horas da noite, porque eu tinha perdido o treino que eu não conseguia fazer, sabe assim? E aí eu percebi que isso não resolve. Não resolve. Isso piora. E eu falo pra todo mundo. Perdi o treino forte. Aí o dia seguinte é um treino leve de corrida. Aí quer fazer o treino forte no dia e com o dia seguinte vai ter outro. Fala, não, você perdeu aquele treino, aquele dia. Agora faz o leve. Né? Mas é fácil falar, é difícil de você realizar isso, assimilar isso. Mas a diferença é essa. E o que eu acho é que eu treino certo. Sabe aquele pedaço que eu falei que é sai no apito, tenta fazer o treino que é o certo? Então, a turma tem muita vontade. Então, tem dia que o Luiz fala, cara, é pra rodar, vamos fazer um treino de natação um pouco, eu consigo acertar um pouco mais, assim, eu tô sempre, cara, eu tenho que fazer esse treino, mas ele tem que... O pessoal gosta de exagerar. Exato, lá, né? Então ficam competindo. O fraco já é em médio, o forte é muito forte. Isso, então o cara vai, não perdeu outro treino, ele quer sentar a bota, e o Luiz fala, pô, eu entendi que ele tá falando que é um treino rodado, o dia que o Luiz quer que faça força, ele fica no pé, ele vai te dar indicações. Então eu acho que eu consigo treinar certo. Então, segunda coisa, assim, eu tô lá sempre, eu tento acertar o treino. Eu sou o cara que hoje em dia tenho puxado o treino de corrida. E o Luiz normalmente segura lá. Então, eu tento acertar o treino lá. Então, é para rodar 1,36 a volta, que é 4 km, eu tento rodar. Eu poderia estar rodando a 1,30. Podia estar rodando a 1,25 a volta. Já tá todo mundo atrás bufando, já tá dando risada. Mas, pô, eu sei que tem outro treino, eu sei que tem esse tipo de coisa. Então, eu tento fazer o treino certo. E aí tem uma segunda coisa, que é aquilo que eu falei que eu falei do Valdir. Eu brigo. Eu tô todo o treino... Cara, então assim, se eu tô no pedal lá, para andar no pedal, e o Luiz fala, pedal, você fica na roda o máximo do segundo tempo dos caras, quando ele falar que é forte, tá? Eu brigo o treino inteiro.
E eu brigo muito mais no treino de ciclismo e brigo muito mais no treino de natação. Tô sempre lá. Os caras falam, cara, é ruim de eu não fazer o treino. Então, assim, vamos fazer 10 de 300. A gente fez 12 de 400. Eu tô lá. Os caras já estão fazendo 350. Então, assim, essa atitude também, eu acho que me ajuda muito na prova. E eu tava falando isso outro dia. E eu acho que eu consigo ir melhor. Eu sempre fico mais contente com a minha natação e com o meu ciclismo do que com a minha corrida. Porque nesses eu tô sempre brigando. Na corrida eu não tenho mais brigado no treino. Não tem um cara que é um treino que eu tenho que ficar rodando atrás e tentando fazer força. Eu não tô mais acostumado na corrida. Claro que eu já venho todo arrebentado dos outros 2 provas. E eu acho que essa atitude me ajuda na prova. Cara, eu tô sempre sem ar nadando. Eu tô pedalando, cara, minha perna tá doendo direto. Então eu tô acostumado ao sofrimento. Então isso também me ajuda. Não é só que eu vou lá e faço força no dia bom. Tem um negócio no tênis, uma coisa que a turma fala assim, o cara ganhou o jogo no tênis, ele tava falando do João, ele ganhou não estando no dia bom. Você tem que achar um jeito de você ganhar num dia que você não tá tão bom. Você tem que achar um jeito de entregar aquele treino no dia que você não tá tão bom. Então tá duro, cara. Ontem eu tava fazendo... porque isso é você se superar, né? Se você tiver naquele dia o melhor dia da tua vida, é legal. Você fez por merecer, mas tá mais fácil. Só que eu me superei, entreguei o treino sobrando. Então o cara olha lá e fala, não, o cara tava poupando. Não, só que, cara, ninguém sabe como é que você tá naquele dia. Você tá lá. Então eu acho que isso também me ajuda muito. Então assim, se treinar exato, não ficar exagerando, não ficar competindo, não ficar querendo correr com o cara. Então o dia é leve, eu corro leve na pista. Eu vou levinho. Tô pensando lá na frente. Então, isso. Junto com o dia que você tem que brigar para treinar, que é aquele treino que você tá mais duro, você briga. Acho que essas 3 coisas, assim, a consistência, fazer certo e o dia que tiver ruim, brigar, ajudam muito. Com aquele principal ponto que a gente falou, que é leve. Leveza, né? Tudo bem, tô indo pra Kona aqui, se não der errado. Tô em Kona, cara. Deu errado. Tá tudo bem. A praia amanhã vai ser a mesma, o sol vai ser o mesmo. Vamos dar risada. Se eu fui primeiro, não vai ser isso que vai mudar. Aí você junta um pouco dessas coisas e é assim. Você tem que se preparar, vai ser duro. Tem que se preparar para dar errado. O mestre fala muito isso, né? Que o Ironman foi feito para dar errado, né? Vai furar, vai ter pneu, vai ter cãibra e tal. Então você tem que se preparar para a coisa não ir certo. Mas tem que se preparar para ganhar também, cara. Se sobrar você e o cara lá na linha final. Se você chegar em nono, você tá saindo pra correr em nono, você tem que buscar 8 caras na tua frente. Então você também se prepara, porque essa é a graça. Eu gosto de esporte a vida inteira. Cara, isso é legal demais. Esse é o desafio, cara. Como é que tá você competitivo numa prova tão longa, né, cara? E como é que você lida com isso? Eu saí pra correr em Kona esse ano, em nono. E eu saí pra correr. A Juliana tava acompanhando todo mundo e tal. Falou, cara, você tá em nono e tal, a turma tá perto. Eu nem quis falar o primeiro que tava lá 20 minutos na frente. Mas você tem que correr mais rápido. Tá todo mundo correndo mais rápido. Cara, eu saí tão arrebentado. Que legal que ela entendeu isso, né? Porque isso é o que tem que dizer mesmo, isso. Né? Daí eu falei, é o que tem. Cara, eu tô arrebentado. Tinha feito muita força na bicicleta e tal. Vamos lá, vamos adaptando. Aí comecei a olhar o meu tempo. Tava correndo a 4h15, eu falei, cara, tá todo mundo correndo mais rápido. Comecei a encaixar um pouco, a perna começou a soltar e tal. Aí eu falei, não, acho que esses caras vão quebrar, não é possível, que assim, eu sei mais ou menos. Na hora que eu volto, ela já falou assim, cara, você já tá correndo mais rápido que todo mundo, só não tá correndo mais rápido que o primeiro, se continuar assim, você vai pegar uma boa parte da galera aí da frente. Eu falei, vamos ver se eu vou continuar correndo assim, que tá difícil, tava super duro. E aí você vai. Aí você tem que estar preparado para isso. Cara, como é que você passa? Aí você passa um, passa outro, aí você vai lidando com o negócio. E aí, é isso que eu gosto do esporte, não é por isso que eu faço. Como é que a cabeça funciona nessa hora, cara? Como é que você tá lá, cara? Cada passada parece que é uma facada na perna, tá doendo. Você ainda tem mais 20 quilômetros pela frente, você fala, cara, como é que vai? Não, vai, e aí você vai. Aí você passa o cara da hora. Você consegue psicologicamente ficar nesse estado positivo? Apesar de dores, apesar de sol, cansaço e desconfortos, você consegue? Consigo. Talvez graças a essa leveza.
Eu acho que é um pouco desse jeito e naturalmente eu tô com um estado positivo porque eu tô buscando os caras, né? Assim, não tem gente Se você tivesse passando, sobrando... né? Mas eu tenho o estado inverso, que eu saio pra pedalar e os caras vão me passando. E aí eu tenho que falar, cara, calma, tem tempo, vai, briga aqui, vamos lá, vamos fazer força, etc, tal. Você tá sempre jogando pra frente. É a mesma coisa na corrida, eu tô, puta, tá duro, mas tá duro pra... É o que eu falo pro meu filho. Falo, lembra quando você estiver nadando, que tá duro pra você, mas tá duro pra todo o resto. E aí eu, cara, tá duro. Aí você vai lá, pô, passa. Aí você passa um, passa outro. Então você vai com essa cabeça, mas eu consigo, né, normalmente, lidar muito bem. Acho que é uma das qualidades que eu tenho. E você já parou pra pensar se numa próxima você não vai estar? Porque algum dia você não vai estar, né? Eu não acho que você tenha tido sorte de principiante por enquanto, porque já foram muitas sortes, né? Sim. Também tem muito mérito do seu. Mas, eventualmente, vai ter um dia que as coisas vão azedar, né? Vão azedar legal. Como é que você vai reagir? Você tem algum sinal? Em treino já rolou isso? De tipo assim, você falou que hoje era o dia que você ia fazer, sei lá, um pedal de 6 horas, e você estava super animado, de repente você sobe na bike e dá tudo errado e... Eu acho que eu tenho esses dias, assim, que eu tento fazer, tá duro, que não consigo, que eu sobro e que eu fico pra trás, e é um dia pior nos treinos. E teve uma prova, a prova que eu acho que eu mais sofri foi uma prova na AFA ali, era um olímpico. Só que eu fervi na água, eu nadei de roupa, tava um calor muito grande, fiz muita força na bicicleta pra tentar andar com o grupo ali. Na hora que eu saí pra correr, cara, era uma prova de 10 quilômetros. Eu corri pior do que as maratonas E aí fui indo. E assim, é aquela cabeça do que eu saí e falei pra Juliana no começo, é o que eu tenho pra hoje, cara. Você olha o pulso 160, você, cara, rodando a 4,20, 4,30 e... fritou. Era isso. E aí vai. Às vezes você continua indo e melhora, né? Um pouco. Você vai indo. Fala, cara, vamos lá. Tá tudo bem. Vamos aprender com essa prova aqui e tudo mais. Então, assim, eu nunca tive no primeiro Ironman de Kona, eu saí da natação. Na hora que eu saí da natação, depois eu te mando a foto. Tô eu com o cara, 2 agarrados, cãibra. Aí eu, cara, puta, será que vai ser? Melhorou, saí pra pedalar, pedalei, eu não senti nada. Na hora que eu sentei pra botar o tênis, pegou cãibra de novo. Eu falei, bom, é mesmo, é de abaixar, tal, você vai sair pra correndo, sair correr ali drive e tal. Na hora que eu subi, tava entrando na Queen K, cãibra de novo. Aí eu falei, vamos, controlando a cãibra. Aí eu corria de um jeito pra não ter cãibra de novo. Corria, acabei em quarto. Fui indo, é aquela história, vai empurrando. Ali eu não tava com o comentário, tem que buscar, agora eu tenho que controlar. Então eu acho que vai ser isso, e acho que eu vou levar tranquilo. Tive que parar, travou tudo. Tá bom, né? Não tem mais provar nada pra ninguém, assim, acho que vai ser suave. 8h30, né, meu? Caramba, que tem passo, né, cara? Meu Deus, você é logo na estreia, né? E esse ano você vai pra Nice. A ideia, eu queria queria fazer o Challenge Hot, na verdade, esse ano. Eu queria, acho que essa prova deve ser incrível, etc. Mas eu tentei me inscrever, acaba as vagas em 9 segundos, etc. Ainda conheci um alemão lá, não, vou mandar mensagem pro Félix lá em Kona, tal, não sei o quê. Mas é uma data que é complicada pra mim também, que é o comecinho de julho e tal. Eu falei, quer saber? Vou fazer Floripa de novo e vou pra Nice. Eu adorei fazer Nice. O percurso de bicicleta ali é maravilhoso. E aí eu vou com 50 anos, vamos ver se dá pra ganhar. Por falar em Nice, Floripa primeiro, né? Sim. Vamos respeitar, né, Sem cara? dúvida. Galera, vamos pra Floripa primeiro. Ó, um presente da Oakley pra você. Aparecer bonitão sim. lá no Jurerê. E te ajudar na tua performance, e aí depois você manda uma selfie tua lá no pódio de Nice Pode deixar. na Riviera. Obrigado. Com um óculos bacana da Oakley. São óculos que eu uso já há 30 anos, e na nossa época ali a gente tinha que esperar alguém trazer do exterior, cara, vinha trazendo dos Estados Unidos e tal. Ficou bom, hein, cara, esse modelo aí em você, olha lá. Vamos lá. Olha lá, caramba, meu, dá uma olhada pra câmera ali, ó. Aí. Pô, tá com pinta de campeão, hein, Mel? Tá com pinta de campeão. Agora sim. Obrigado, Michel. Que honra, cara, sim. Ô, Roberto, cara, fonsequismo foi você que cunhou primeiro esse termo, Foi o pessoal lá do clube, cara? Como é que a gente vai fazer isso daí, hein, cara? Fonsequismo? Esse termo foi cunhado primeiro aí pela turma do clube, cara?
Não sei, quem que falou desse termo? Você não ouviu falar, cara, do fonsequismo? Fonsequismo do garoto do tênis? Do João Fonseca, Exato, né? pô, né? Não é teu sobrinho, não, meu? Eu já Você falou de tênis agora, né, cara? A hora que eu li fonsequismo, a gente tava remarcando a conversa e tal, né? Eu falei, cara, esse aqui é o Roberto Fonseca, cara. Isso. Foi o primeiro fonsequismo que houve, né? Porque isso. você teve sucesso no teu primeiro ano, né? Faz alguns anos, olha lá. Bem antes dele. Eu vou falar pro meu sobrinho, falar, tem um Fonseca anterior aí, não sai dominando. Mas é legal, que os caras falam, meu sobrinho. Fala, não é possível. Fala, não é. Legal, né, mas cara, o que estão fazendo assim, com ele, que moleque... Mas é muito... Né? Você que curte tênis, você que curte tantos esportes. E eu gosto de ver brasileiro, né? Assim, eu acompanhava o tênis na época do Guga, assim, até porque o Guga é um cara especial, né? Assim, uma personalidade e tal. E eu tava falando, cara, a gente poder acompanhar o tênis de novo agora com a Bia, com o João, né? Com o Fonseca, cara, é muito legal, porque você acompanha diferente. Eu torço diferente, claro, eu gosto de ver os esportes olímpicos. É muito mais legal é muito mais legal ver o Hidalgo lá brigando no triatlon do que do que não ter ninguém. Então, assim, é muito legal da gente poder acompanhar. Ninguém ia estar assistindo Buenos Aires se não tivesse o João lá jogando. Não, e assim, né? Ele tá pegando uma pressão, né? Que cada torneio que ele entrar vai ter mais brasileiros, pessoas do mundo inteiro, mas a audiência brasileira vai estar sempre aumentando, porque a gente vai criando essa expectativa, né, cara? Sem dúvida. Não, essa chave, né? Ele vai ter que aprender a lidar com muita pressão. Porque o tênis é um esporte muito difícil, né? Ele sozinho lá, com uma pressão, muita bola, muita... e se ele vai ter esse drive, parece que tem, né? Parece que ele tem qualidade, parece que ele tem cabeça, etc. Mais sereno, né? Sei lá, tá com a mãe e o pai ali muito próximos. Tomara, né? Tomara que ele vai ter que enfrentar, né? Porque vai vir o peso, vai vir se ele continuar nessa ascendente. Mas tomara que ele esteja preparado, né? Ele esteja trabalhando esse aspecto também, porque o tênis dele é bacana. Cara, é legal ver jovem assim, né, cara? Que você fala, putz, esse cara tem a vida inteira pela frente e pode ser que ele seja um mega jogador, né, cara? Isso, de disputar Grand Slam, a gente assistir, ver final com ele legal, né, e tudo cara? mais, assim, vai ser muito legal. Mas é isso, já tem, cara, você vai ver, né? Todo mundo falando dele, os profissionais, o Djoko já falou dele, o Alcaraz já falou dele, o McEnroe falou dele, o treinador, todo mundo analisando. E, cara, ele conseguir que isso não transforme numa pressão ou que suba a cabeça, cara, vai ter um mérito gigantesco, assim. Ele vai ter que lidar, muito jovem. Ele vai ter que lidar com isso. E o público tem que aprender a lidar também, porque vai ter altos e baixos. E não pode ser aquele negócio problema, brasileiro, né? Como falta ídolo. Reclamar do Barrichello, o Bellucci, que veio depois do Guga, sofreu uma pressão enorme. Ele tá jogando ainda, o Bellucci? Não, acho que não. Já parou. Mas era um cara que tinha talento, chegou a ser 20, 25 do mundo, sei lá. Mas vai ser legal de ver isto, né? Como é que ele trabalha? Ele parece dar pinta de que vai conseguir lidar com essas coisas, né? E até porque tem um jogo. Eu tô otimista e eu não entendo nada de tênis, eu gosto de assistir. Mas pelo depoimento do Djokovic e dos outros, ele é um cara que tá mostrando que de fato tem um quesinho aí de diferente. Cara, eu tinha certeza que o fonsequismo tinha vindo antes, depois de Cozumel, cara, e não depois do João. É isso aí. Você disse, né, também pro Gabriel, que você adora os esportes, Olimpíadas, você é um cara que você curte o surf. Aliás, eu nunca tinha assistido o surf de piscina, né, o campeonato, assisti agora a etapa de Abu Dhabi. Eu acabei achando mais legal do que assistir no mar, você quer saber? Porque pelo menos toda hora acontece alguma coisa, né, apesar do visual não ser legal. Eu também não entendo muito, mas foi legal ver o título do Ítalo lá. Agora, você que é um cara que curte esporte, se você pudesse escolher qualquer atleta da vida para você ser ele durante um dia, que atleta que você escolheria e que dia que você queria viver na pele desse atleta? Cara, eu gostaria de ser vários, mas acho que se fosse escolher escolher ser o Kelly Slater ou o Medina num dia de ter a roupa grande ou de pipe, final de pipe, assim, pegar aquelas ondas num campeonato assim, sozinho. Acho que não deve ter nada igual, assim, como o surfista, assim, não. Que legal. Você fala de esportes, assim, cara, o surf é inacreditável. O que ele ensina, o que ele traz, assim. Seria isso. Mas eu adoraria ser o Isaquias num dia da Olimpíada, remando e buscando os caras. Adoraria ser
o Frodeno numa prova de Olimpíada ali, sabe? Cara, acho que escolhe qualquer um aí, pra me dar um dia de Federer. Percebi. No Wimbledon, entendeu? De Guga, naquela final contra o Agassi em Portugal, o Ayrton Senna no Japão buscando os caras. Cara, assim, eu sou fanático em qualquer um, assim. Imagina o Phelps fechando, cara, assim. Cara, eu gosto de tantos, assim, mas se fosse escolher um, acho que seria o surf num dia grande em pipe. Você é fã do Kelly? Sempre fui. Do Kelly, assim. Meu, esse cara é bizarro, né, meu? A mentalidade desse cara é inacreditável. Ele tem 50, aliás, não é isso? 52? 52, 53, alguma meu, coisa assim. Meu, o cara tá assim. bem também, né, meu? E ele sempre começou com esse negócio de longevidade, ele começou com esse negócio no surf, ele começou a profissionalizar, virar treino, etc. Mas mentalidade de caras campeões, como a mentalidade do Michael Phelps. Como a mentalidade de... Você escolhe aqui do Federer, do Nadal, do Djoko. Tem caras que do Cristiano Ronaldo. A cabeça é diferente do que os outros jogadores. São caras diferenciados. Michael Jordan. Me põe um dia pra jogar o Michael Jordan, jogar sexta final também aceito. Cara, qual o melhor investimento que você já fez? Investimento em investimento mesmo? Investimento em... Investimento, aí você decide. Eu acho que... Investimento em termos de decisões, né? Assim, eu não investi na minha esposa. Boa! Olha lá, acertou a resposta, Gabriel. Não tem que editar aqui. Foi uma boa decisão na minha vida, tá com a Juliana, não tenho dúvida. Acho que voltar pro triatlon, que foi incentivado pelo meu cunhado ali, foi uma decisão que mudou minha vida também. Mudou bastante, né, cara? Mudou. E rápido, né? Foi transformando gradualmente, né? Desse cara que era mais balada, mais amigos, mais a vida, muito trabalho, para esse lado um pouco mais de saúde, mentalidade. Você começa a olhar muito esse foco, etc. Então isso transformou realmente a minha vida, foram bons investimentos. Acho que esses daí. Legal. E eu entendi que você talvez você não tem esse negócio, vou fazer triatlon até o último dia da minha vida. Você eventualmente falou que seria legal de repente voltar na idade do Roberto e poder fazer. Sim. E tal, cuidar da longevidade. O que você gosta é dessa sensação que você tem, e o triatlon está te dando isso agora. Você é simpático a alguma outra modalidade, não o surf nem o futebol, mas que vai te trazer isso também? Alguma coisa que você acompanha, que você curte, sei lá, seja ciclismo, seja triatlon extremo. Você falou alguma coisa pro Gabriel lá no final de 2023, fazer um Patagon Man, fazer Eu penso nisso, né? Assim, um pouco, cara, o que eu vou fazer sair depois? Um pouco dessa coisa do Ironman, do triatlon, que quem faz as outras modalidades fala isso. Quem faz um UB 515 fala, cara, o problema do Ironman é que é tudo numa caixinha, todo mundo parecido, é meio pasteurizado, né? Não tô criticando, eu tô referindo aqui, eu tô dizendo o que outras pessoas dizem. As outras provas têm um quê diferente, é uma coisa que talvez volte um pouquinho mais como era, uma coisa menor, uma comodidade mais fechada, uma coisa mais de se ajudar. Você tem alguma simpatia ou algum, sei lá? Eu tenho simpatia por tudo. Você me fala, sabe aquele cara que tem vontade de fazer tudo? E eu acho que a hora que eu parar graças ao CADN, então, né, meu? Exato. O cara que foi formado no Centro de Aprendizado Desportivo do Esporte Clube Pinheiros faz um pouquinho de tudo, né, meu? Minha filha fez ontem queimada, anteontem foi handebol, depois foi basquete. Mas, assim, a ideia é não parar, né? Assim, então, as pessoas me perguntam, fazer maratona? Cara, eu fiz uma maratona uma vez, em São Paulo, muito tempo atrás, para 3 horas e 45. Pô, você tem vontade de fazer uma maratona para tempo? Tal. Pouco. Talvez eu faça pela competição, mas não é o que me dá vontade de ficar correndo maratona. Eu tenho vontade de fazer essas corridas de montanha. Uma UTMB de Paraty. Exato. Essas eu tenho vontade. Porque essa questão da natureza e tal, assim, me dá muita... Eu que tô enfiado no rolo, treinando na ciclovia, né, cara? É uma bênção quando você, né, vai correr em Paraty, você vai no Mont Blanc, você vai pra Boulder, sei lá, qualquer corrida que for fazer. E tenho muita vontade de fazer essas provas de ciclismo, ir para fazer uma clássica em algum lugar, vai fazer uma volta em alguma coisa. Então, assim... O outro ruto é uma coisa que te... Isso.
Uma coisa por... Tem essas mais Mountain bike, não. Menos, mas eu acho que aí eu preciso desenvolver o skill. Eu não sei se eu tenho esse skill do mountain, mas também faria, cara, assim, eu fazer o Brasil Ride com o meu cunhado, com o Fabinho, meu amigo, com quem quer que seja, em algum momento. Eu tenho vontade de fazer essas coisas. Acho que se eu conseguir manter a forma ali, de fazer. Então isso tudo tem vontade. Voltar a pegar mais onda, esse tipo de coisa. Como é que tá teu surf hoje? Tá ruim. Mas, cara, fui pra piscina de onda, né, que um amigo meu tem casa lá e tal, consegui pegar umas ondinhas e tal, e tudo mais. Vou pra praia, assim, é isso, cara. Assim, você vira triatleta, eu acordei, esse fim de semana passado foi aniversário do Tom, a gente foi com os amigos dele, levamos ele pra Ubatuba. E, cara, tava rolando altas ondas. E eu só vi depois, eu saí pra nadar, passei no meio das ondas, falei, cara, eu tinha que trabalhar, tinha um monte de reunião e tal, não consegui pegar. Mas, sim, tá comparado, mas eu consigo pegar um pouco de onda, fui pro Havaí, consegui cair 2 dias lá e tal. Mas a hora que você vê a performance, você se vê no vídeo assim, você fala, tá ruim. Mas tá ruim, mas tá bom. Tô em pé na onda, você tá é gostoso. Eu já comprei um longboard pra ter na praia, pegar onda mais tranquila. O gostoso é estar em cima, assim, deslizando em cima da água, já resolve. Legal. Para terminar, Roberto, qual que é a sua definição de sucesso? O que é sucesso para você? Quem que é uma pessoa que tem sucesso na sua concepção? Para mim, sucesso está muito ligado à felicidade, né? A você conseguir estar inteiro naquele momento, você tá feliz. Então, assim, acho que felicidade é você ter uma cumplicidade com a tua esposa, felicidade é teus filhos. Para mim, felicidade é os meus filhos quererem estar comigo e querer estar comigo mais velho. Significa que, cara, você conseguiu fazer um bom papel ali, você ter sucesso na criação dos teus filhos, na formação da tua família, você tá bem com a tua esposa. Então, parte do sucesso é isso, cara. Como é que tá teu... E vai dar certo e não vai dar, não é porque tá casado e tal. Acho que ter sucesso é você tá feliz no teu trabalho, você tá conseguindo fazer bem para as pessoas ali à sua volta. Então, muito o cara olha lá é a posição, mas e aí? Qual a diferença você tá fazendo na vida das pessoas? Então eu mudei um pouco de onde eu trabalhava, dentro do banco. Estou numa área que é a formação de muita gente. Então eu trabalho com muito analista júnior, analista pleno. E uma das coisas que a gente mais faz é fazer encarreiramento dessas pessoas dentro do banco. E hoje isso traz muito mais felicidade para mim, necessariamente, do que a promoção, o salário ou reconhecimento que alguém te dá, etc. Eu estou também tocando alguns projetos com inteligência artificial e, cara, como é que a gente vai ter sucesso? É muito mais importante, por exemplo, isso. E a mesma coisa no esporte. E o sucesso não é, na minha concepção, eu ser o vice-campeão, o campeão. O sucesso é aquilo que está fazendo bem para você, aquilo é uma coisa saudável para tua vida, aquilo te faz bem, esse é a minha medida de sucesso. Que tá ligado a você estar feliz naqueles ambientes, naquele papel que você tem na tua vida, né? Papel como marido, papel como filho. E como é que eu tô com a minha relação com a minha mãe? Tô conseguindo cuidar dos meus irmãos, filhos. Então, assim, eu acho que é muito disso. A hora que você botar a mão, eu ia falar mão na consciência, mas quando você estiver no final da vida e olhar, vai falar, pô, e aí, como é que foi? Puta, foi legal. Você foi um cara legal nisso. Isso é sucesso pra mim. Não tem nada, pra mim não tem nada a ver com dinheiro, seguidor, conhecimento. O cara é conhecido e tal, mas peraí, fez alguma coisa diferente? Se o cara é conhecido porque fez um monte de coisa diferente, e legal. Mas pra mim tá muito ligado a você fazer diferença na vida das pessoas e fazer diferença na tua vida de uma forma positiva, né? E aí tem vários nuances assim. Cara, adorei. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Eu acho que você está conquistando, né? Segundo a sua definição. Sem dúvida. Você está conseguindo conquistar esse sucesso. Que o teu ano seja bacana, que você consiga um resultado fantástico lá em Floripa. E que você vá para Nice e curtir lá aquela prova que é legal e que você curta todo esse processo. Sem dúvida. E se der certo de você trazer o título, aí depois você volta para contar qual que é a sensação de estar no topo do mundo.
Maravilha. Tá combinado. Se conseguir, que é difícil. Tô aqui de volta. Como é que tá o inglês hoje? Tá sabendo? Ele tá fazendo o quê? O teste do túnel de vento hoje e amanhã. Tá. E ele já tem a vaga. O único garantido tem a vaga, porque ele foi campeão isso lá. É uma vantagem. Então, assim, ele provavelmente vai pra lá, é do lado, né? Então, assim... Mas vamos lá. Mas o inglês, ele ficou na 45, 49. Então agora eu tô na 50. Então pronto, você tem o respiro. É problema pros outros. É problema pro Belarmino, pro Vissa, pro Arthur, entendeu? É verdade, então você tem um respiro aí, 2 né? anos. Legal, cara, obrigado, sucesso. Presente pra você. Olha lá. Não é um óculos da Oakley, mas é uma camisa do Endorfina, cara. Maravilha, Michel. Tô saindo aqui, cara, de mão cheia aqui. Olha lá. Eu falei que ia ser legal, cara, essa nossa conversa. Aí, pelo menos o presente você ganhou. Os presentes você ganhou. Agora você vai me ver correndo no clube aqui com o Endorfina. Opa, eu quero só ver, hein, Mel. Vamos despertar a curiosidade, a vontade do Luiz, hein? Agora a nossa missão é trazer o Luiz Gandolfo. Ele tem que vir, porque assim, ele tem tanta história como atleta, e ele foi um atleta da época lá, como quanto treinador, cara. Exato. Mas ele o Luiz largou Ironman em Angra dos Reis, cara. Acho que em Portugal. O Luiz é dessa época, cara. E a primeira vez que eu ouvia falar de Ironman foi com... Cara, a gente treinava e ele tava indo fazer Ironman. Então, foi 2 vezes pra Kona, cara. Cara, fazia uns treinos loucos lá de 3.200. Não sei o quê. Botava a gente pra puxar e tal. Era muito legal. Foi ali que eu conheci. Vamos ver se ele se anima. Obrigado de novo pela conversa e saúde e sucesso pra você. Eu que agradeço, Michel. Uma honra tá aqui no teu podcast. Valeu. Como eu falei no começo aqui do episódio, é um episódio com muitas dicas. Eu acho que a visão do Roberto, eu compactuo com quase tudo que ele falou aqui, a maneira como ele aborda o esporte para que você tenha longevidade e uma relação saudável com o esporte, e aí, consequentemente, os resultados virão. Então eu acho que esse fica o grande recado, o grande aprendizado aqui dessa conversa com o Roberto Fonseca. A gente falou aqui de Roberto Azevedo, né, o mestre que já passou por aqui, o Luiz Navas, o Rodrigo Lobo, José Belarmino, Marcos Paulo Reis, o Ciro, né, que gentilmente cede aqui os 220 para a gente se hidratar e ter energia para conversar com pessoas do calibre aqui do Roberto Fonseca. O Cerise, né, a Juliana e o Pedro tiveram aqui faz poucos episódios. Eu já falei do José Belarmino, Ana Augusta também já esteve aqui. Então você ouve esse e todos os episódios do Endorfina aqui mesmo no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Ou no meu site, que também tem o vídeo embedado, né? O vídeo do YouTube fica embedado lá no endorfinabr.com. Ou no seu agregador de podcasts da sua preferência. Não se esqueça de seguir o Endorfina, não se esqueça de seguir o Endorfina no Instagram, seguir o Endorfina no YouTube. E a essa altura você já viu algumas fotos bem legais, uns cortes legais sobre essa conversa, essa aula aqui do não de investimento. Aliás, a receita dele de sucesso e o investimento, o melhor investimento da vida dele também são memoráveis aqui. Ele, na minha opinião, também acertou nas respostas. E você já viu fotos aqui do Roberto e vídeos do Roberto lá no meu perfil no Instagram, EndorfinaBR. Esse é o meu perfil no Instagram, esse é o meu site. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado e vejo você, conto com a sua audiência no próximo episódio, na semana que vem, com mais uma história bacana, com mais um convidado inspirador como o Roberto de hoje. Valeu, obrigado e até a próxima. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.